A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta no nosso podcast. Hoje estou aqui com uma pessoa que promete. Nós temos um testemunho com ela já gravado no nosso congresso e tem várias visualizações, não lembro direito, mais de 30 mil visualizações. Então, assim, é uma história impactante. Já estou falando isso para você ficar até o final com a gente, mas antes eu vou deixar aqui uma abertura para vocês do que é o projeto do Culto na Roça. Então, vamos lá, né? Sem demoras. Você que assistiu o nosso podcast passado, quero dizer para vocês que em breve vem a parte 2. Nós gravamos com a pastora Regina, minha mãe. Se você ainda não viu a entrevista que eu fiz com a minha mãe, então já procura aí. Fui a menina da esquina, a pastora Regina Ribeiro. E assista esse podcast, amém? Então vamos lá, eu estou aqui com a Bispa Heloísa, seja bem-vinda. Pai, Senhor, pastor Esther, obrigado pelo convite, que Deus abençoe a cada um que está aí nos assistindo, né? Tenho certeza que esse testemunho vai edificar muitas vidas e muitas vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Olha só como que é as coisas. A Bispa me convidou para gravar, né? Ela tem um podcast também. Eu acho que foi o ano passado, para ir lá gravar com ela e eu não fui, né? E agora ela que veio aqui, eu ainda tô devendo ela. É forte, Brasil, é forte, tá como vendo? que é as coisas. Como que é? Mas eu vou lá, né? E depois vocês vão acompanhar o trabalho dela, o podcast dela. Sim. E vai ser só edificação de vidas, né? Mais e mais pessoas alcançadas. Mas hoje eu vou ter o privilégio primeiro de ouvir a sua história. Mas assim, eu te conheci, Bispa, no evento que eu fui ministrar, né? Da Aliança de Pastores. Sim. E naquele lugar você me contou um pouquinho ali da sua história. Eu falei, nossa, tem que ir no Culto na Roça, tem que contar a história pra gente. E já fizemos uma certa amizade. Mas hoje eu gostaria, não só eu, mas quem tá em casa também, de conhecer um pouco assim melhor quem é você, onde que a senhora ministra, sua igreja. Conta pra gente quem é a Bispa Heloísa. Sim, nossa, como que é uma honra poder estar aqui no Culto da Roça, né? Que sempre foi um sonho meu estar nesse lugar, que eu ouvia falar, mas ainda não tinha vindo aqui. E Deus deu a oportunidade de eu te conhecer lá naquela Aliança de Pastores, e a gente fez aquela afinidade, você me chamou, e eu pude compartilhar para as pessoas um pedaço do meu testemunho, e hoje vim aqui dar conclusão daquilo que o Senhor já tem feito, né? Eu fico muito feliz de saber que vidas foram alcançadas através da primeira parte do testemunho, né? Meu nome é Bispa Heloísa Ramos, sou de Goiânia, né? Natural de Nazário. Fiquei parte da minha vida em Trindade. Hoje nós estamos pastoreando o Ministério Arca Mundial Church ali no Jardim São José. Pastoreando essas famílias que estão ali, né? Que é arrebanhada por nós, meu esposo é o apóstolo Mauro Ramos. E nós temos um trabalho também com o podcast Mulheres Curadas para Curar, trabalho social também que eu tenho, a Arca em Ação, onde nós fazemos um trabalho onde a gente leva a palavra de Deus e leva alimento para aquelas famílias carentes. Nós fazemos cestas com verdura, levamos cesta básica, levamos roupa, e ali nós levamos a palavra e também entregamos ali aquele alimento. Porque não adianta, né, a gente levar só alimento físico e não levar o espiritual. Porque eu falo com o alimento físico que esse aí é momentâneo. Vai acabar, as pessoas vão precisar de mais alguma coisa. E essa alguma coisa que elas precisam é a presença de Deus. Porque se não tiver a presença de Deus, de nada adianta. Se você não tiver a presença de Deus na sua vida, não adianta nada. Tudo vai passar, mas a presença do Senhor, ela supre todos os lugares, né? E nós temos aí feito esse trabalho ao longo dos dias, né? Não só na obra de Deus, mas também um trabalho social. E também tem um trabalho com mulheres, que chama Mulheres Curadas para Curar, que o Senhor me deu um dia no monte, né? Eu estava orando, chorando, passando um momento de crises existenciais dentro de mim. Eu estava com depressão e eu perguntava para Deus o porquê daquele propósito. Por que eu estava chorando tanto? Por que eu estava sofrendo? E Deus me fez olhar para uma cicatriz que eu tinha na minha mão, que é essa aqui. E aí, quando eu olhei para essa cicatriz, o Senhor falou, dói. E eu disse, não.
Eu só sei que eu tenho ela, Senhor, na minha vida, que aconteceu algo comigo que fez acontecer de eu ficar com essa cicatriz, que foi para poder matar meu irmão, e eu segurei na faca. Numa festa de São Automotivo que a gente tava. Ele brigou com um jovem lá e ele pegou uma faca e ia matar ele. E eu fui e segurei. Deus falou, do mesmo jeito eu vou fazer com você. Eu vou deixar cicatrizes, mas para que você lembre que através dessas cicatrizes tem um testemunho. Mas eu vou te curar dessas feridas que você tá passando hoje. Eu vou colocar poder. Eu vou colocar unção. Eu vou curar, eu vou cicatrizar para você falar para outras mulheres aquilo que eu fiz na sua vida. Só que eu achava isso algo tão distante, porque quando a gente está dentro do processo, a gente nunca imagina que vai chegar no ponto que Deus vai nos usar, que pessoas serão alcançadas. Porque quando você está ali dentro daquela dor ali, você não quer saber de outra coisa além daquilo ali que você está passando, que você está vivendo. E eu vejo hoje, pastor Esther, muitas pessoas falando que quer viver a promessa, que quer estar, às vezes, na frente de um trabalho igual esse aqui que você está fazendo comigo, um trabalho que eu faço lá no meu podcast, mas tem história, não foi assim do nada. E eu vinha agora no carro com meu esposo comentando isso, que as pessoas hoje elas querem titular pastora, bispa, bispo, evangelista, mas sem fazer aquilo que é preciso ser feito para chegar ali naquele processo. A pessoa, para ela chegar a ministrar para mulheres, a fazer um trabalho como a senhora tem aqui do culto da roça, tem uma história. A senhora não caiu ali de paraquedas. As pessoas vêm ver esse trabalho lindo que você faz aí, recebendo missionários, pessoas de fora, mas não sabe o processo que tem atrás disso. É como o meu trabalho ali com mulheres. O Senhor foi trazendo uma e foi aumentando. Veio 2, veio 3 e foi ficando mulheres. Hoje, para honra e glória de Deus, quando a gente faz os nossos congressos, vem muitas mulheres. Até mesmo de fora daqui de Goiânia, para estar no nosso congresso. E todos os congressos têm tido testemunho, têm tido curas, têm tido libertação. Mas para mim chegar nesse processo para falar para outras mulheres, Deus precisou me amassar primeiro. E isso doeu muito. Porque eu não queria passar por aquilo ali. Eu queria fazer a obra de Deus, mas eu achava que fazer a obra de Deus ia ser tão doloroso. Eu tinha que passar por tudo aquilo, ter tantas percas, para depois Deus fazer através de mim na vida das pessoas. Deus primeiro, ele nos marca primeiro, ele nos fere, ele nos trata, ele nos polda, ele nos molda, para depois ele fazer a gente falar daquilo que nós viveu. Porque você vai falar com a exatidão, só quem sabe o valor de uma lágrima é quem derrama ela. Quem nunca chorou não sabe o que é um sofrimento de derramar uma lágrima. Então você fala com mais sabedoria, com mais exatidão daquilo ali que você viveu, com mais amadurecimento daquilo que você passou. Hoje, graças a Deus, devido às cicatrizes, os sofrimentos que eu passei, eu sei conviver com todo tipo de gente. Devido àquilo que eu passei, mas não foi fácil. Hoje, falar do que eu passei, Deus já curou, já passou tudo. É um certo alívio, mas quando você tá vivendo, não é desse jeito. Quando você tá ali na pele, tendo aquele molde de Deus ali, tinha momentos que eu chorava lá em casa, nos meus processos, eu com Deus, e meu esposo olhava pra mim, eu até recordo uma vez, que ele chegou na porta do quarto e perguntou pra mim, tá tudo bem? Eu tava chorando demais nesse dia. Aí eu falei assim pra ele, vai ficar bem. Aí ele falou assim, eu sinto a sua dor, mas eu não posso te ajudar. Eu lembro que ele escorou até no rumo assim da coisa da porta, eu não posso te ajudar. Porque é o seu processo com Deus. Eu tô com dó de você, eu não queria que você estivesse sentindo o que você tá sentindo, mas é necessário. Porque se Deus não tratar você dessa forma, você não chorar, ele não te deixar assim, no vale igual você tá, você não vai surgir a mulher que ele quer que você seja. Porque eu era uma mulher bruta, muito ignorante, muito nervosa, muito prepotente, muito arrogante. Então Deus precisou primeiro me passar na olaria dele. Eu falo que tem aqueles moedor de cana, né? A cana sai do outro lado, sai aquele suco ali gostoso da cana, né? Mas ninguém sabe direito. Primeiro tem que moer ela todinha, passar pro outro lado, para depois vir pegar ela de volta com aquele suco gostoso da garapa, né? E assim Deus fez comigo. Foi muito doloroso. Um processo que eu costumo falar que aonde o filho chora a mãe não vê, mas que hoje, graças a Deus, quando eu vejo o que Deus tem feito através de mim na minha vida, pessoas que são alcançadas, testemunhos que vêm até a mim falar, olha, bispo, foi através do seu testemunho, eu recebo muitas mensagens do nosso testemunho, do culto da roça, de pessoas contando testemunhos, que quando ouviu meu testemunho acreditou que ainda existe uma saída para a vida dela, ainda podia ter uma mudança, e isso alegra muito meu coração, porque sabemos que nós não somos nada, quem faz é Deus. Nós é um instrumento para Ele nos usar, né? Verdade. E eu tenho vivido muitas experiências com o Senhor, desde o momento que eu me abri,
decidi, posicionei e falei, Senhor, eu quero viver a tua promessa. Eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver o que o Senhor tem pra minha vida. Mas não foi fácil. Pelo que você fala, a gente imagina que tem muitas marcas, né, deixadas na sua vida. Tem. Muitas marcas. E mas tudo isso contribuiu para que hoje você fosse a pessoa que você é. É verdade. E você falando aí, eu tava aqui viajando, pensando, meu Deus, era necessário também passar por isso, né, gente? Foi necessário. No tempo que eu passei, Esther, eu não entendi, mas hoje, quando eu vejo tudinho assim lá atrás, que eu faço um reprise, e sempre eu costumo falar, você sempre tem que lembrar de onde Deus te tirou. Tem que sempre voltar lá um pouquinho lá atrás, para você não perder suas origens, o seu foco, e saber quem você é e de onde o Senhor te tirou. Quando às vezes eu tô lá em casa, sozinha, às vezes o apóstolo sai para resolver alguma coisa, eu fico só eu, mando o meu menininho mais velho pra escola, porque ele dorme. Aí eu vou olhar pra minha casa, pros meus móveis, olhar meu neném dormindo, pensar que o outro tá na escola, pensar que hoje eu tenho um marido que ele saiu para resolver alguma coisa da igreja, e eu vou agradecer e olhar para trás. Falar, nossa, Senhor, outrora eu não tinha uma família, hoje o Senhor me deu uma família, me deu esposo, me deu filhos, me deu um ministério, me deu um rebanho para me cuidar, me deu mulheres para me aprender com elas e elas aprenderem comigo. O Senhor foi muito generoso comigo. Imagina se eu tivesse retrocedido, se eu tivesse parado. E aí eu olho para as mulheres também, Esther, que começou comigo. Que eu imagino que teve muitas pessoas que começaram com você desde o começo. E muitas que te deixou. E você tá aqui firme ainda até hoje. Aí eu olho, Senhor, quantas mulheres que já caminhou comigo, muitas retrocedeu, outras morreram, outras mudaram o rumo da vida delas, outras ainda permanecem na presença de Deus. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu ainda estou aqui, firme e forte na promessa que o Senhor construiu na minha vida. Mas não foi fácil o processo todo assim que eu passei. Você chegar. Você nasceu em berço evangélico? Não nasci em berço evangélico. Parte da minha família é católica e parte espírita. Nossa! Parte católica e parte espírita. Inclusive, a minha avó era espírita, da mãe do meu pai. Então, parte da minha família é católica e parte espírita. Eu fiz catequese, crisma, essas coisas tudo. Eu fiz da igreja católica. Mas eu ia pra igreja, eu sempre ia, porque na nossa cidade que eu morava é em Trindade, né? Que até nessa época agora tem festa Trindade. É uma cidade muito idólatra católica lá. E eu ia na igreja do Divino Pai Eterno, na igreja católica. Só que eu via, quando eu fui passando o tempo, eu fui crescendo, eu via que não acontecia nada. Que eu ia e as coisas ficavam do mesmo jeito. E eu comecei a questionar eu mesmo dentro de mim. Mas se eu sou católica, eu vou pra igreja, eu fiz crisma, eu fiz catequese, eu venho pra missa, mas não muda nada. Minha vida continua a mesma. E aquele processo doloroso de ver meus pais separados, minha mãe lutando para criar nós, meu pai com outra família, e às vezes meu pai ia até a porta da nossa casa para nos ver, levar alguma coisa para mim, mas ali eu sentia aquela falta. Você sentia um vazio. Tinha um vazio. Eu perguntava ao Senhor por que daquele vazio? E o porquê do nosso sofrimento? Que desde criança, aquele sofrimento, eu, meu irmão, minha mãe, para criar nós junto com meu pai, e eu falava, Senhor, que luta é essa? Por que nós passa isso? Só que eu não entendia, porque eu não tinha esse entendimento. Eu não tinha ainda tido encontro com Deus. Mas eu já sentia que Deus tinha alguma coisa comigo. Eu sempre senti que Deus tinha algo comigo. E minha mãe trabalhava nas casas dos outros, levava nós tínhamos que ficar esperando ela limpar aquelas casas grandes para poder terminar, para comprar as coisas pra gente comer, né? E meu pai ali separado da minha mãe. E eu ficava aquele pensamento, por que a minha família era diferente das outras? E eu questionava isso a Deus, Senhor, por que isso acontece na minha casa? Só que aquelas indagações, eu ainda não tinha uma resposta, Esther, para elas, mas eu não deixava de perguntar. Eu sabia que existia um Deus, que ele estava em algum lugar e que uma hora ele me respondeu o que eu estava passando. E eu questionava a ele. E eu recordo que muito jovem, eu não queria trabalhar, eu não queria estudar, eu não tinha perspectiva de vida, eu não queria fazer nada. E eu perguntava para Deus o que ele tinha para minha vida. Você queria encontrar um propósito. Eu queria encontrar um propósito. Se o Senhor tem mesmo algo comigo para minha vida, por que a minha vida é assim? Por que meus pais são separados? Por que eu sofro tanto? Por que eu me acho tão feia? Por que eu não vejo que eu sou bonita, não me acho bonita? Não me acho nada em mim, Senhor. O que acontece comigo? Eu perguntava para Deus. Só que eu não tinha entendimento, porque eu ainda não tinha tido uma experiência. Até que com 18 anos de idade, eu fui ter a minha primeira experiência com Deus. Mas eu me recordo que antes, na minha infância, tinha uma igreja na esquina da minha casa, que até hoje tem ela lá. Assembleia do Evangelho Pleno. Do pastor
do pastor, fugiu da minha cabeça aqui agora o nome dele. Como que é o nome do pastor, meu Deus? Pastor Edson. É na esquina essa igreja lá. E aí eles faziam aquelas coisas dominicais que fazia para criança, na época das férias. Aquelas escola bíblica dominical. E eu ia, toda vez que tinha, eles passavam na rua chamando, e eu ia. E quando eu chegava lá, eu sentia algo tão bom que eu não queria ir embora. A gente ia porque tinha aquela gincana, tinha lanche, tinha aqueles brinquedos, e era época de férias, não tinha nada para fazer na rua. E a gente ia lá para essa igreja. Chegava lá, eu via aquelas irmãs cantando os hinos da harpa, né? Só que eu era católico, mas eu tinha um desejo. E aí eu já tinha esse desejo. Minha mãe também levava nós muito na igreja Deus e Amor, quando nós era pequenos. E era bem naquela época que tinha milagres mesmo, que eu lembro de ver paralítico levantar. Eu tinha por volta, mais ou menos, uns 8, 9 anos. Eu recordo a minha mãe levar. Então eu já tinha algo dentro de mim, desse conhecimento pouco que eu tinha. E aí, com 18 anos, o Senhor decidiu marcar minha vida, para me entender e para Ele responder muitas perguntas que eu perguntava para Ele. E eu me recordo que meu pai e minha mãe separados, chegou um momento que minha mãe não queria que nós tivéssemos muito contato com meu pai, mas eu, como jovem, eu queria ter aquele contato com meu pai. Eu queria ter aproximação com ele. Ela tentou barrar, mas não teve jeito. Eu dei um jeito e fui trabalhar com ele. Minha mãe não vai trabalhar com ele, não, eu vou. Fui trabalhar com meu pai. Meu pai, na época, tinha uma oficina que consertava eletrodomésticos no centro de Trindade. A gente era bem conhecido lá. Fui trabalhar com ele. E ele tinha me prometido que era para me tirar minha carteira, que ele ia me dar uma moto. E eu tava toda empolgada. Tinha 18 anos, tava namorando, queria comprar uma moto. Fui trabalhar com ele. Quando deu no sábado, minha mãe falou para mim, não vai hoje, minha filha. Ela veio no portão 2 vezes. Por isso que eu falo que quando a mãe fala é aviso de Deus. Ela veio no portão 2 vezes e falou para mim, não vai, minha filha. Meu coração não tá pedindo para você ir. Só que eu, com aquele entusiasmo, porque eu ia trabalhar, pegar meu dinheiro, eu ia comprar uma moto, eu preciso ir trabalhar, meu pai me prometeu, vai me dar um dinheiro, fui. E era bem na época da política, campanha para prefeito. Nessa época, era a candidatura do Jean Darro, que é o dono da fábrica Jean Darro de jeans em Trindade, que ele é bem conhecido, e do Ricardo Fortunato, que também é bem conhecido, ganhou várias vezes para prefeito lá. Aí, tava tendo uma passeata na rua, soltando foguete. E meu pai tinha saído com a moto dele e voltado 2 vezes. Na segunda vez que ele voltou, eu tava fazendo minha unha. Eu trabalhava atendendo o telefone pra ele. Fazendo minha unha e conversando com meu namorado, que eu ia sair de lá e encontrar com ele. E aí, daqui a pouco, meu pai saiu e voltou. Quando ele voltou, eu tava passando a passeata na rua, soltando os foguetes. Eu só lembro que meu pai parou a moto, falou comigo, e eu abaixado a cabeça fazendo minha unha, e ali eu continuei. Daqui a pouco eu só escutei uns barulhos. Aí foi um atentado que eles foram para atirar no meu pai, matar meu pai, e eu estava lá. E naquela hora eu escutei só o barulho de tiro. Pá! Pá! Em sequência, muito tiro. E quando eu dei por si que era tiro, eu me recordo que eu coloquei a mão na cabeça, agachei assim, e falei, Deus, me socorre. A única coisa que eu lembro que eu falei, Deus, me socorre. Eu não quero morrer. Me socorre, Senhor. Pus a mão na minha cabeça. Quando eu acordei, eu já estava caído no chão. E a minha reação era só gritar meu pai. Pai, cadê o senhor? Meu pai bem moreno, forte assim, ele ficou amarelinho. Amarelinho, não tinha feição nele não, agachado. Assim. E eu gritava, ele não conseguia me responder. Ele ficou paralisado. E daqui a pouco eu fiz para me levantar. Quando eu fiz para me levantar, começou a correr um monte de pessoa. Chegou aquele tanto de pessoa, ficou ao redor assim de mim. Não levanta não, você tá machucada. E eu fiz para levantar, eu perdi força das minhas pernas. Eu olhei pro lado, uma poça de sangue. Tinha pegado um tiro aqui, que até hoje tem a bala alojada no meu fêmur. Está aqui dentro do meu fêmur. Quando faz muito frio, dói bastante. E calor latege muito. Não pode tirar, tá dentro do osso. Aí eu olhei, aquele tanto de gente, eu fiquei assustada. O que tá acontecendo? Não, você tá baleada. E eu só falava, cadê meu pai? Com muito custo ele chegou perto de mim, aquela multidão. Eles afastaram, ele veio. Calma, minha filha, calma, tá tudo bem, amarelinho. E eu falei, pai, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí chegou os bombeiros, nos levou. Quando nós chegou naquele hospital lá, como nós era muito conhecidos, fechou de gente. Até que veio esse médico, minha mãe chegou chorando, desesperada. Ele veio. Eu perguntei pra ele, doutor, tá tudo bem comigo? E ele falou assim, não, tudo bem. Nós vamos ter que fazer só uma cirurgiazinha em você. Aí ele mandou eu pro Hugo, nós fomos pro Hugo. Quando chegou lá, eu encontrei meu pai.
Eu fui e falei pra ele, pai, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Por que esse povo queria te matar? Eu te pedi tanto, pai, pro senhor não ficar mexendo com essas coisas. Que na época meu pai mexia com coisas erradas, ele vendia armamento pra pessoas, comprava e revendia. E aí, por causa disso, uma arma que ele tinha vendido pra alguém, que eu não me recordo direito a história, foram lá pra tentar matar ele e atirar em mim. Só que ali Deus já tinha um plano. Era um resgate de Deus para me ter um encontro com ele para salvar a vida do meu pai. Só que naquela hora eu não entendia. Imagina um jovem de 18 anos passando isso tudo. Aquele que era para proteger ela, quem era para me proteger era meu pai. E eu estava encontrando um momento difícil junto com ele. Eu não tinha quem me protegesse ali naquela hora. Só que a mão de Deus estava sobre mim, sem eu saber. Que eu tinha um Deus que velava por mim, porque eu ainda não tinha esse entendimento. A mão de Deus já estava ali. E com 18 anos o Senhor me marcou para me salvar. Foi um resgate. O diabo queria paralisar minhas pernas, porque atirou na minha perna. Só que Deus tinha um plano na minha vida. E quando nós chegamos lá dentro daquele lugar, eu ainda não tinha tido a dimensão do que estava acontecendo comigo. Seu pai não foi baleado, só você. Pegou de raspão na barriga dele. Ficou assim, até hoje tem o sinal de raspão. Só que foram 40 cápsulas de bala, Esther. Depois eles fizeram a perícia lá, 40 cápsulas de bala. De Deus. Um grande livramento de Deus. E na época passou até no Jornal Nacional essa situação nossa. Porque meu pai, eu pedi pra ele parar com aquelas coisas que ele tava fazendo, ele disse pra mim que tinha parado, mas na verdade não tinha. E a polícia continuou investigando ele e ele foi preso. No dia que eu tive alta do hospital, que fizeram a cirurgia na minha perna, eles prenderam ele. E vai eu com a cadeira de roda pra porta da casa do meu pai, tinha fechado de esquina em esquina. Quando eu vi que tinha fechado, eu na cadeira de roda, eles me levaram na cadeira de roda lá. E só deixou eu entrar na casa. Chegou o policial que tava fazendo a operação. Quando ele olhou pra mim, que era esse policial que só vê o olho deles assim, de preto, né? Aí ele pegou e falou pra mim assim, levantou o capuz e ele disse assim, foi a segunda parte. Eu já estava entendendo que Deus estava falando que ele tinha algo comigo, mas eu ainda não tinha tido essa dimensão. E aí ele falou pra mim assim, você crê em Deus? Aí eu falei, acredito. Ele falou, você tem religião? Eu falei assim, tem, eu sou católica. Até então, né, eu era católica. Aí ele pegou e falou, não, você não entendeu o que eu tô falando pra você. Vai numa igreja evangélica, Deus tem um plano na vida do seu pai, na sua também. O policial falou? O policial falou pra mim. Aí ele falou assim, sabe por quê? Eu estava com a arma apontada pra tirar na cabeça do seu pai. Só que quando eu ia pra poder movimentar o gatilho, o Senhor falou comigo, eu sou cristão. Aí ele se apresentou, mostrou pra mim, falou o nome dele, e ele falou, eu sou cristão. Deus tem um plano na vida do seu pai e na sua vida. Por isso que Deus não tem permitido muitas coisas acontecer com vocês. Falou pra mim. Quem recebe por isso a tiro é bandido. Ele nos recebeu a tiro aqui. E nós ia matar ele, eu ia matar ele, já tava com a arma engatilhada. Mas eu escutei uma voz falando pra mim não atirar. Aí ele falou, vai pra igreja, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na vida do seu pai. Eu comecei a chorar. E aí fui embora. Pedi minha mãe pra me levar embora. Quando chegou na minha casa, eu falei pra ela assim, mãe, eu morava com a minha mãe, que eu era solteira na época. Eu quero ir pra igreja. Me leva na igreja. Aí ela falou, na missa, minha filha? Eu falei, não. Eu quero ir na igreja evangélica, né, que a senhora levava nós quando era criança. Aí ela falou, vou te levar. Na hora que chegou no culto, nós chegamos no culto, já tinha acabado. O pastor não estava lá mais. Quem orou pra mim foi um obreiro. Eu cheguei, entrei na cadeira de roda, daí começou o propósito de Deus na minha vida. Eu comecei a entender o plano de Deus nesse dia. Cheguei na cadeira de roda, entrei, o obreiro orou por mim e ele disse, já tinha acabado o culto, começou mais cedo. A senhora não sabia começar mais cedo? Eu falei, não, o senhor pode fazer uma oração por mim? Posso. Orou por mim, ele falou, se você tiver fé, você vai sair daqui andando. Aquela hora eu fechei meus olhos e falei pra Deus, Senhor, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é esse Deus que eles pregam, se o Senhor tem um plano mesmo na minha vida, tem um plano na vida do meu pai, como o Senhor usou aquele policial pra falar comigo, eu quero sair daqui andando. Falei com Deus. E aí ele orou por mim. E ele falou, levanta. Deus é com você, pode andar. Eu levantei, lembro que eu segurei nas paredes assim da igreja, saí andando. Minha mãe empurrando a cadeira de roda. Naquele dia eu vi que Deus já tinha um plano na minha vida. Só que como toda jovem, eu tava namorando com um rapaz que era do mundo. Eu tava com outros projetos na minha cabeça. Só que Deus falou, não, peraí. Eu tenho um plano diferente do seu. Não é do jeito que você tá imaginando. E aí começou o processo, porque
parte minha queria Jesus. Eu queria conhecer mais daquele Deus que me salvou aquele dia, que salvou meu pai, que deu um novo rumo para minha vida, me deu mais uma oportunidade, mas ao mesmo tempo eu não queria largar as paixões. Viver renúncia, né? Eu não queria viver aquela renúncia, ainda não sabia o que era isso, né? Eu não queria. E aí começou aquele conflito, porque eu queria ir para a igreja, mas ao mesmo tempo eu não queria abandonar esse namoradinho, não queria abandonar as festas, não queria abandonar o mundo, não queria abandonar as amizades. E aí, muito tempo da minha vida, pastor Esther, eu fiquei indo para a igreja e indo para o mundo. Um bom tempo. Eu ia para a igreja e eu ia para as festas. Até que um dia, o Senhor falou, agora eu vou pôr um ponto final. Você vai fazer a minha vontade. Eu já te chamei na dor, você não entendeu. Eu já te dei mais uma oportunidade, você não compreendeu. Então agora eu vou permitir, eu vou começar a tocar no que mais dói. E aí eu me recordo que tinha uma igreja lá na nossa cidade, lá que era atrás da Coca, fábrica da Coca, em Trindade. Tinha uma pastora que Deus usava ela muito, usa ela muito, que ela não morreu. Essa pastora lá, ela tem um propósito de Deus com ela, que ela não sai nem na rua e faz as coisas para os obreiros. Ela é branca igual um leite. Com essa garrafa sua aqui. E o que ela fala, acontece. Eu comecei a frequentar essa pastora. E aí, eu ia pro mundo e ia pra igreja. Ia pro mundo e ia pra igreja. Ao que chegou um determinado momento, que eu ia pra essas festas, sem automotivo, eu chegava lá, eu falava, não, esse lugar aqui não é pra mim, eu não me sentia bem. Isso aqui não é pra mim. Aí eu ia embora. Chegou um ponto que eu não tava dando conta mais de ir. E esse namorado meu começou a ir sozinho. E eu tinha 2 empresas na época. Tinha 2 lojas de celular. Uma era no Goiânia Viva, em Goiânia, e a outra era lá no Garavelo. E eu já tinha 4 anos que eu namorava com esse rapaz. E eu queria casar, eu queria construir família, e ele não queria. E quanto mais eu orava, buscava a Deus pela mudança dele, mais o homem ficava pior. Eu costumo dizer, eu falo até para as moças quando elas chegam para falar para mim sobre relacionamento, ou que elas querem casar, eu falo para elas assim, ora, Deus, é fácil você distinguir o que é de Deus e o que não é. Se quanto mais você orar, mais a pessoa piorar, te dá sinais de que não mudou, você pode desistir que Deus já está te respondendo que não é de Deus. Aí se você orar e ter pequenos sinais de mudança e começar as coisas a se movimentar, nem que seja um pouquinho, Deus está no negócio. E eu, quanto mais orava a pessoa, mais o homem piorava. Quanto mais eu ia para a igreja pedir para Deus transformar ele, para nós casar, servir a Jesus, para nós ter um encontro com Deus, mais o homem piorava. E eu fiquei naquele conflito eterno, porque eu não queria largar aquele homem, eu não queria largar as festas, eu não queria largar minha loja, eu não queria abrir mão das coisas. E eu ia pra igreja, e continuava nesse relacionamento, ia pro mundo, só que chegou num ponto que eu não tava dando conta mais. Eu percebi que aquele lugar não era pra mim, o mundo não era pra mim mais. E começou aquele conflito interno, e ele começou a ir pras festas sozinho, e eu comecei a ir mais pra igreja. Só que eu tinha um sentimento por ele, que me prendia, um sentimento que não era de Deus. Era doentio, não era um amor que vinha de Deus, não era aquele relacionamento não era propósito de Deus para mim. E um dia eu relutando contra aquilo, eu indo para a igreja, mas eu indo para a igreja buscando uma mudança dele. Eu pensava assim, se Deus mudar, ele vai casar comigo, nós vamos ter uma família, mas ele não queria isso. E quanto mais eu orava, mais ficava pior. E um dia eu entrei nessa igreja, e aí a pastora veio de fora pregar lá e falou para mim assim, na hora que eu entrei na igreja, ela falou assim, Deus vai mostrar pra você que você é uma flor no meio do lixo. Nossa. Que Deus não tem propósito pra você com essa pessoa que você tá. O Senhor tem uma obra pra fazer na sua vida, você vai ser uma missionária, a palavra do Senhor. Deus tem um esposo pra você do altar. Papapá foi falando. Só que eu não queria aceitar aquela palavra, porque eu gostava daquele rapaz. Então eu falei, essa pastora ficou doida. Tem nada a ver isso aí que ela tá falando. Não é isso não que eu quero pra minha vida, não. Eu quero que Deus transforma o fulano, porque eu vou casar com ele. Eu idealizei aquilo no meu coração, mas não era o propósito de Deus. Porque muitas das vezes a gente quer uma coisa que não é o que Deus tem para nós. E aí a gente fica pagando preço e Deus deixa. Porque Ele deixa até nós entender que aquilo ali não é o plano dele na nossa vida. E aí foi aquela luta, Esther, um bom tempo. Quando chegou um determinado tempo, eu fui e falei para Deus, eu não quero mais essa vida, Senhor. É tudo ou nada. E eu tomei a decisão, eu vou te servir. Eu vou servir o Senhor do jeito que o Senhor quer. Eu vou abandonar tudo, mas eu quero que o Senhor me dê um casamento abençoado, me dá um homem de Deus. Faz a obra na minha vida. Só que eu fiz essa oração e não entendi a dimensão que essa oração ia se tornar na minha vida. Porque a partir do momento que eu fiz essa oração, mudou tudo. Aí Deus começou a arrancar.
Ele começou a arrancar. A primeira coisa que Deus arrancou na minha vida, um relacionamento. Depois Deus tocou nas empresas que eu tinha. Depois Deus fez eu voltar pra dentro da casa da minha mãe. Tudo que eu não queria viver, eu tive que viver, porque Deus começou a arrancar tudo. Eu voltei pra dentro da casa da minha mãe, eu perdi as empresas que eu tinha, Deus tirou aquele homem que eu idealizava como algo. Era Deus no céu e ele na terra pra mim, na minha cabeça. E aí Deus falou, porque eu era muito carente e ele fui relacionando com ele, fui afastando da minha família, afastando de Deus, de tudo, e fui ficando ali, ele sendo o centro de tudo na minha vida. Porque às vezes, quando você não tem a presença de Deus na sua vida, você coloca as expectativas todas nas pessoas. Você não coloca em Deus. Você não coloca naquilo que Deus tem pra fazer pra você. E eu tava dessa maneira. Aí cheguei a ficar uma jovem, com 20 e poucos anos, obesa, depressiva. Com 20 anos eu ia dando um infarto. Fui pro cais do bairro Goiás infartando. Uma médica olhou pra mim e falou pra mim assim, tem alguma coisa acontecendo com você. Não é normal. Você é uma jovem tão bonita. Por que você tá deixando sua vida ir pro fundo do poço desse jeito? Aí ela pregou. Falou de Deus pra mim, evangélica. Falou, procura uma igreja, faz uma campanha. Deus vai transformar a sua vida. E naquele dia eu saí daquele cais, decidida a não querer mais aquele relacionamento. Fiz essa oração. Deus começou a tirar tudo da minha vida. E eu fui pra estaca zero. Voltei pra dentro da casa da minha mãe. Fui trabalhar pra minha mãe. Fui morar em Trindade, da onde eu tinha saído. Porque com 18 anos eu fui embora pra Goiânia. Dizendo eu que eu ia estudar. Chegou lá, conheci esse rapaz. Aí montei essas lojas. E virou o que virou. Como é que foi esse término desse relacionamento? Porque tem muitas mulheres que às vezes estão assistindo a gente e tá orando, né? Perguntando se é de Deus, se não é de Deus. E não sabe o que faz, o que acontece. Mas Deus, quando a gente coloca na presença de Deus, ele entra e resolve o cenário, né? Entra e resolve. Ele pôs o ponto final porque ele já tinha um propósito de me entregar a pessoa certa. Então, o próprio Deus me mostrou, ele me deu clareza que aquilo não era pra mim. Como que ele me deu clareza? Com as evidências. E engraçado que quando Deus quer, até o diabo obedece, Esther. É tão forte isso, porque eu só ia largar dele se ele decidisse falar pra mim da boca dele as coisas e que eu tivesse uma clareza total que realmente aquilo ali não era pra mim. E eu me lembro de uma última conversa, eu ia muito atrás dele, constantemente, porque eu queria ficar com ele e voltar, né? E eu lembro de uma conversa que nós tivemos, que ele falou pra mim, que ele não me merecia, que Deus ia me dar um homem, Deus vai preparar o homem pra você que te mereça, porque eu não te mereço. Aí foi onde ele contou pra mim tudinho, que ele tinha feito as traições, as coisas tudo. Deus fez ele próprio confessar com a boca dele pra mim. E foi muito doloroso, porque eu não queria abrir mão. Tava numa dependência emocional. Uma dependência emocional. Hoje eu entendo que é uma dependência emocional. Que naquela época não era tão falado de dependência emocional igual hoje, né? Então eu não queria abrir mão. Então foi muito doloroso, porque eu perdi empresa, uma pessoa que morava no condomínio fechado, em apartamento, tinha carro, tinha casa, tinha dinheiro. Aí você tem que voltar pra dentro da casa da sua mãe, com a mão na frente e outra atrás, sem nenhum recurso. Você perder aquela estabilidade momentânea que pra você ali era o que você tinha. Foi isso que Deus fez comigo. Então eu fui pra estaca zero mesmo. Foi pra olaria. Fui pra olaria. E aí, chegando dentro da casa da minha mãe, eu me lembro que eu fiz uma oração. Uma noite que eu estava lá, eu falei pra Deus, Senhor, a partir de hoje eu vou te servir. Do jeito que o Senhor quer. Mas me dá uma família e salva a minha família. Salva o meu pai, salva a minha mãe, salva o meu irmão. Nem que pra isso custe a minha vida, eu vou renunciar a tudo. Mas que o Senhor faça essa transformação na minha vida. Só que eu fiz essa oração e eu não sabia o peso dela. Aí Deus começou a arrancar coisas, pessoas, eu de lugares. Chegou um ponto que eu fiquei 2 anos, pastor Esther, que eu ia só do serviço pra igreja e da igreja pro serviço. Nenhum aniversário que você me chamasse, eu fiz um propósito, eu com Deus. Eu não ia. Se você falasse pra mim assim, é meu aniversário hoje, vamos lá pra tua festa, eu não ia. Eu gostava de ficar só com Deus e mais isolado. Eu fiquei 2 anos assim. E as pessoas zombavam da minha cara, as pessoas riam, as pessoas falavam que eu tava esperando ele voltar. As pessoas falavam, você vai ficar pra titia. E eu ali firme, crendo no plano que Deus tinha falado pra mim que ele ia fazer na minha vida. Até que um dia eu voltei lá nessa pastora. Eu ia sempre lá, mas nessa época eu tava congregando numa igreja que era de célula e eu tava sendo líder lá nessa igreja. E aí eu ia sempre lá nessa pastora. Quando eu cheguei nela,
lá é de porta de vidro. Que eu abri a porta, ela chama a gente de mulher de Deus. Ela falou assim, ei, mulher de Deus, você aí de amarelo. Eu tava de blusa amarela. Ela falou, Deus manda te falar pra você que o noivo chegou. E a carruagem também. Deus tem pressa no seu casamento. Deus vai te dar tudo, vai ser tudo dentro de 6 meses. Só que eu escutava tantas essas profecias, consequentemente direto, os outros falavam e não acontecia. Eu virei minhas costas e falei assim, ai, de novo, Senhor, essa pastora. Aí quando eu falei assim, ela falou assim, ó, não duvida não. Eu tava na fila, que lá faz uma fila pra receber oração. Eu tava voltando pra trás. Eu virei as costas. Ela falou, eu tô falando com você. Não duvida não, porque Deus contempla o seu pensamento. E eu falei, vixe, então Deus tá falando comigo mesmo. Aí eu falei, então é de Deus mesmo que ela tá falando. Fui embora pra casa. Nessa mesma noite que eu fui embora, meu telefone toca com uma amiga em comum minha, que era a amiga em comum do meu esposo, que hoje é meu esposo, apóstolo Mauro. Ligou, falando assim, vem aqui no culto na minha casa, eu tô dirigindo uma igreja. Pra igreja eu ia, né? Tô dirigindo uma igreja e tem um pastor aqui, homem de Deus, e ele tá solteiro. Ela falou. Aí eu peguei e falei assim, amém, eu vou aí, tal dia. Só que lá nessa igreja eu tava tão envolvida, eu era líder de celular, todo dia tinha uma programação. Que eles preenchem a gente, você não tem tempo de ir em lugar nenhum. Aí eu peguei e falei assim, hoje não tem jeito, tal dia não tem jeito. Ah, não, um dia que dá pra você. Ela ficou insistindo. Cantando outra semana, ela ligou de novo. E eu, tipo, fugindo, não queria ir, né? Cada mês eu passava lá. Quando foi um dia, eu falei, ai, tem que ir lá, que ela tá insistindo muito comigo, vou lá, né? Nessa igreja. Quando eu chego lá, na igreja, quem é que tá pregando? Meu esposo. Quando eu olhei aquele homem pregando, eu olhei assim, e uma voz falou no meu coração assim, ele vai ser o seu marido. Aí eu pensei, será, meu Deus? Que é coisa da minha cabeça, se for ele mesmo. Aí eu fiz prova com Deus. Quando ele terminar de orar lá, ele vai vir falar comigo. E ele tava orando por umas pessoas lá. Só que a pregação dele, tão enérgica, assim, tão rígida, eu falei, ixi, eu acho que eu não vou dar certo com esse homem, não. Pensei na minha cabeça. E eu arquitetando as coisas na minha cabeça. Quando terminou, que ele terminou a oração, ele desceu e veio, assim, no meu rumo. Eu lembro até hoje que foi que ele me falou. Ele falou assim, ó, Deus manda eu orar por você, porque tem uma maldição sentimental na sua vida, que tem que ser arrancada. Ele falou desse jeito. Aí eu pensei comigo, maldição sentimental, né? Que tem que ser arrancada. E você tá querendo essa maldição pra você, né? Pensei na minha cabeça. Fiquei olhando pra ele rindo. Ele falou, o que foi, irmã? Eu, não, nada, não. Aí ele orou por mim. Tá bom, orou. Fui embora. Aí eu tô saindo assim. Ele falou, irmã, nós vamos começar a campanha de oração amanhã? Um relógio de oração. Posso colocar a irmã? Aí eu falei, pode. Aí ele, então põe seu número aqui. Aí colocou e eu fui embora. Só que tá bom, aí eu fui no caminho falando com Deus. Senhor, mas será? A pastora tinha falado que eu vou casar. Conheci um homem, será que é ele mesmo? Meu Deus, se é ele, hoje, meia-noite, ele vai me ligar. E fui embora com a minha motinha. Tinha uma motinha, uma bizinha. Fui. Quando deu meia-noite, queridos, o telefone toca, era ele. Irmã, nós vamos começar agora nossa relógio de oração. Falei, amém. Aí fiz a oração. Aí a gente falou assim, vem cá, em tal culto eu vou estar pregando. E eu queria falar com você. Falei, tá bom. Aí, nesse intervalo, eu falei, vou lá na pastora. Tinha um culto. Eu vou lá, que se for ele mesmo, né? Ela vai falar. Aí, cheguei no culto, passando lá na imposição de mão, aí ela falou assim, e aí, mulher de Deus, o noivo chegou ou não chegou? Aí eu assustei. Falei, a senhora tá falando comigo? Ela falou, é, com você. E aí, o noivo chegou? Aí eu falei, amém, pastora. Amém. E fui embora. Falei, ixi, então é ele mesmo. E fui lá na igreja no final de semana. Quando eu cheguei lá no culto, participei do culto. Quando terminou, Esther, veio umas mulheres pedir oração pra ele. E eu já senti um sentimento. Falei, vou ficar ali, perto. E ele ficou olhando pra mim, assim, porque eu aí não tinha nada a ver, né? Eu lá perto. Fiquei lá perto, parada. E ele terminou. Eu falei, o senhor falou que queria falar comigo? Ele, quero. Você pode conversar agora? Posso. Aí essa amiga nossa lá tava lá. Senta aqui, fulano. Sentou lá assim, eu sentei assim. Aí ele falou, você é solteira? Eu falei, sou. Ele, quanto tempo que você tá solteira? Aí eu falei, 2 anos. Mais ou menos 2 anos. Aí ele falou assim, qual que é os seus projetos pra sua vida? Eu falei, ai, quero fazer a obra de Deus, quero orar, quero casar. Os planos que Deus tiver pra minha vida, tô orando pra ver o que Deus tem. Eu falei assim pra ele. Aí ele falou assim, se eu te falar uma coisa, você não vai rir, não? Eu falei, uai, depende. Aí ele, pega aqui na minha mão. A irmã que tá de testemunha, vamos orar pra nós casar? Segurando minha mãe, falou, vamos orar pra nós casar? Eu olhei pra ele, eu fiquei assustada, fiquei parada. Eu falei, como que é? Orar pra nós casar?
Eu te vi 2 vezes só. Mas tá bom, mas você tá falando? Você é corajoso, hein? Falei pra ele. Você é corajoso. Virei as costas. Fui embora. Sério? Fui embora. Aí, quando é fé que chega lá em casa, a menina me ligou, essa amiga minha. Nossa, o fulano te chamou pra você orar pra casar com ele. Você vai orar pra... E aí, o que você achou dele? Você vai orar pra casar com ele? Eu falei, uai, gostei da ousadia dele. Vamos ver, né? Vamos orar. E nós vai se conhecendo, se for de Deus. Só que eu levei na brincadeira. Tá bom. Esther do céu, esse homem me ligava. Misericórdia. Eu nunca vi orar daquele jeito. Era 12 por 36. Tinha vez que eu inventava desculpa pra ele. Falava assim, irmão, eu tô ocupado agora. Eu tinha uma lojinha na casa da minha mãe. Que eu fiz um cômodo lá, que eu vendia roupa lá. Eu tô atendendo cliente aqui. Ele falava, então que hora que eu posso te ligar? Aí eu falava, não, então vou te ligar essa hora. Ele ligava. Tinha vez que eu dormia assim no telefone. E ele falava, irmã, você tá aí? Tô aqui. E ele foi insistente no início. E aí pegou, tá bom, nós fizemos esse propósito todinho de oração. Sei que Deus fez um rebuliço. Com 6 meses, nós já tava orando para noivar, para casar. Nossa. Deus preparou o noivado. Nossas alianças, tudo nosso foi ganhado. Tudo. Aí, os móveis da nossa casa, foi tudo ganhado. Pra você ter base, meu vestido tava dentro da igreja. Do bazar da igreja, meu vestido de noiva. E quando a irmã falou, tô lá, né? Preparando, organizando para casar, meio tristinha no culto. Nós sem dinheiro. Ele não tinha dinheiro, não tinha, nós casando na fé. Meu pai um dia me ligou e falou assim, minha filha, o que vocês têm para casar? Eu falei, nada, pai, só Deus e a fé. Aí ele foi, na época meu pai deu para mim a geladeira, a máquina de lavar, essas alianças aqui, R$1.000 em dinheiro. E ele chegou, na época ele comprou uma caminhonete só para me levar na igreja. Um carro, ele comprou um carro para ele, só para me levar na igreja. Ele chegou, trouxe esse tanto de trem pra mim e falou assim, o que tem aí pra janta que vocês vão fazer da igreja? Eu falei assim, tem isso. Ele, não. Foi no supermercado, comprou fardos e fardo de frango pra fazer lá. Fez uma jantona. E os 12 padrinhos do nosso casamento, juntaram os 12. Cada um deu uma coisa. Um deu bolo, outro deu a decoração da igreja, outro deu a roupa do noivo. Cada um juntou, chegou e falou, ó, todos chegavam, não foi preciso nós pedir. Mas nós ficamos 6 meses no monte orando. Nós ia todo dia pro monte. Nós levava a nossa listinha todo dia pro monte. Nós ia no monte dos ciganos lá em Trindade, que é lá no Samara, e ia no do Mendanha. Nós ia todo dia pro monte. E levava a listinha nossa pra orar. Levava a nossa listinha pra orar. Deus tirou tudo do papel. E o nosso casamento foi igual de rico, mas tudo ganhado. Foi lindo. E no dia do nosso casamento, na hora de ir pra casar, meu marido tava rapando a igreja, tanto que choveu. Choveu que inundou até dentro da igreja. Tava rapando a igreja. E esse casal que nos apresentou, os nossos amigos em comum, quando eles viram que nós realmente ia ficar juntos, eles se levantaram, minha filha, contra eu e ele. Não queria mais o casamento, não, porque eles tinham igreja na época, eles queriam que o apóstolo ficasse lá. Não queria que o apóstolo saísse. Só que o apóstolo já tinha uma visão que Deus já tinha dado pra ele, que tinha um ministério pra ele. Eu sei, Esther, que levantou demônio até da rachadura do inferno, minha irmã, pra poder nós dois não ficar juntos. Mas quando o negócio é plano de Deus, projeto de Deus, não adianta. Deus preparou tudo. E eu, um dia antes do casamento, tava lá tristinha no culto. Aí a irmã me chamou. Irmã, tá acontecendo alguma coisa? Tá feliz com esse casamento e tal? Tô, irmã, tô feliz. Por que você tá triste assim? Porque eu não tenho vestido de noiva. Eu queria casar de noiva. Aí ela falou, ficou parada assim, pensou. Aí ela falou, peraí, eu acho que você não tinha o vestido. Ali dentro tem um vestido, eu vou lá pegar. Aí quando ela falou assim que o vestido tava no bazar, eu já murchei. Falei, vestido de bazar, eu não vou poder falar não pra ela. Eles estão me ajudando a fazer tudo aquilo, casamento, a igreja toda posicionou. Na época nós casamos no Ministério Canaã, lá em Trindade, do pastor Márcio Roberto. Quero até mandar um abraço pro pastor Márcio Roberto, pastora divina, que foi um casal que nos abençoou muito. Foram uma bênção na nossa vida. E aí, ela veio com o vestido. Esther, quando ela chegou com o vestido, coisa mais linda, todo bordado, parece que tinha sido feito pra mim, aquele vestido. Tava separado pra separado você. Pra mim, dentro da igreja. E foi a coisa mais linda do nosso casamento, foi tudo preparado por Deus, assim, Deus encaminhou tudo. Deus usou os padrinhos, usou as pessoas pra dar tudo, porque assim como Deus tinha usado a boca da pastora Adriana pra falar que ele daria tudo do nosso casamento dentro de 6 meses, Deus deu tudo dentro de 6 meses. E todos se levantaram contra pra nós não casar. Na época, poucas pessoas ficou a favor pra gente casar. Porque queriam que eu casasse com qualquer pessoa, mesmo com o pastor. Não fosse pastor, podia casar, mas com o pastor eles não queriam, não.
Então, muita gente ficou contra. Foram poucos que ficou a favor da gente casar. Mas nós tinha Jesus, que era a maioria na nossa vida. Que queria que a gente casasse, né? Só que aí, assim que casei, nós viemos embora pra Goiânia. Eu já tinha feito tratamento para poder engravidar nesse outro relacionamento, gastado. Não... Os médicos diziam assim que meu ventre era estéril, que não engravidava. E aí, quando casei com meu esposo, eu acredito que Deus fechou minha madre. Deus não quis que eu engravidasse antes. Porque ele já tinha um plano pra minha vida. E quando eu casei com meu esposo, eu falei pra ele que eu não podia ter filho. Tudo, ele falou, nós vamos fazer uma campanha. Nós ia pro monte. Tudo que eu mais meu esposo conquistou e temos conquistado até hoje foi em cima do monte. Tua esposa é esposa de oração, né? De oração. Ele é de oração. E de madrugada. O apóstolo gosta muito. Aprendi muito ser de oração de madrugada com ele. Ele é de muita oração. Nós fomos pro monte. E aí nós começamos a orar. Nós orava todo dia nesse monte. Pra me engravidar. Só que eu já tinha desistido. Meu esposo já tinha filhos do primeiro casamento. Eu disse pra ele, não, você já tem seus filhos. Eu não posso ter filho mesmo. Ele falou, não, se Deus deu você pra mim, Deus vai nos dar os filhos. Deus vai nos dar os filhos. E aí nós começamos a buscar em Deus. E eu me recordo que quando engravidei do Samuel Davi, que é o meu primeiro menino que vai fazer 7 anos, eu estava no monte um dia chorando pra Deus, que eu queria ser mãe, que eu desejava ser mãe. E aí veio uma irmãzinha e falou pra mim assim, filha, Deus vai te dar uma linda promessa, mas o Senhor quer que primeiro você faça o que Ele quer. Ele quer que você faça o que Ele quer. Que até então, eu queria meu esposo, mas eu não queria fazer a obra de Deus, eu não queria Jesus. Eu queria aquele casamento, mas eu queria do meu jeito. E Deus precisou trabalhar em mim. E aí foi quando Deus deu o Samuel Davi pra mim. Eu fiquei grávida dele, só que o diabo tentou minha gravidez inteira. Porque do começo ao fim eu não podia trabalhar. E eu queria, meu primeiro filho, queria comprar as coisas pra ele. Minha placenta aberta. Mesmo assim eu subia pro monte, os irmãos brigavam comigo, você não pode. Tem que ficar de repouso. Eu falava, não, mas é Deus que vai segurar meu filho na minha barriga. Porque eu sempre fui de muita fé. Por mais que eu tinha as minhas rebeldias, que eu ainda não era tão liberta, não tinha ainda passado pelo processo, mas eu tinha muita fé. E aí nós subia pro monte. E eu recordo que 4 meses eu tava chorando. Porque eu não tinha roupa pro neném. E eu queria um enxoval pro meu filho. E eu não podia trabalhar. E meu esposo, tadinho, naquela época eu trabalhava em 2 serviços, de garçom e de servente. Nós morávamos de aluguel. Quase não tinha móveis, era todos móveis velhinhos, ganhados dos outros. E aí nós naquela labuta, tinha vez nós comíamos só arroz branco. Não tinha nem coisa direito pra comer. E aí nós naquela labuta, nessa época, Deus me deu meu filho. Primeiro filho, primeira promessa minha, que é o Samuel Davi. Eu tava chorando lá no monte. Chegou uma irmãzinha, bateu no meu ombro. Aquelas irmãs bem de oração, senhorinha, do coquinho. Falou, minha filha, por que esse desespero? Você que esse barrigão tá chorando desse jeito, faz mal pro neném. Começou a conversar comigo. Ela falou, ó, você não crê que o Deus que te deu a promessa pode te dar o enxoval, não? Para com isso, Jesus vai te dar enxoval. Você não podia ter nem esse aí. O que você tá me contando, Deus vai te dar o enxoval. Pode esperar. Ela falou desse jeito, pode esperar. Na hora que você descobrir o sexo, o Senhor vai te dar tudo de 2. Você vai ganhar muita coisa. Ela fez assim com a mão. Eu falei, creio, amém. Fui embora. Aí passou-se um mês mais ou menos. Chegou a pastora Edna. Eu até mandar um abraço pra ela também esses dias. Depois de muito tempo eu reencontrei com ela. Nessa época ela trabalhava na feira, ela ganhava muita coisa das bancas. Ela falou, o que é seu neném? Eu fui e falei. Ela falou, não, semana que vem eu trago aqui pra você um enxoval. Ela trouxe dentro de uma malinha. Esther, quando ela abriu essa mala, que eu olhei e não imaginava que tinha tanto trem. A cama ficou cheia assim de roupa. Foi a primeira remessa de roupa que eu ganhei pro meu filho. Depois eu fui ganhando. Eu ganhei um enxoval de flauta que dava até aqui assim, na parede do quarto. Sabe como que Deus fez esse enxoval pra mim, Esther? Nós tínhamos uma igreja. Nós tínhamos abrido uma igreja pequenininha, com 4... Quando nós começamos o nosso ministério, nós só tinha o som em 4 cadeiras da nossa casa, da mesa da nossa casa, e uma caixinha de abelha de som. Eu vendi uma bolsa minha na época, que eu tinha essa bolsa, que eu tinha ganhado de uma amiga minha que era de marca, fui lá, aloquei essa sala. Chamei meu marido e falei, abre aqui essa porta. Ele falou, uai, abri por quê? Eu falei, abre aí pra você ver. Quando ele abriu, que ele viu as cadeirinhas com o som e começou a chorar. Eu falei, aqui é a sua igreja. Ele cantava e eu pregava. Meu Deus. Ele cantava e eu pregava. E foi essa persistência, Deus foi mandando gente, foi chegando gente. A primeira irmã que veio, ela falou que veio, quando ela pensou que tinha muita gente lá dentro, porque ela viu, era só eu e ele. Ela ficou com dó de nós e ficou. Aí nós não tinha nem cadeira. Depois foi chegando irmão, foi dando cadeira, foi ficando. Nessa época, nós morávamos dentro da igreja. Nós tínhamos mudado para uma sala maior. E o que acontece? Um dia eu tô lá de tarde varrendo a porta,
Não sei o que eu tenho que falar, que vai entrar nessa parte das coisas que eu ganhei pro Samuel. Eu varrendo a porta, eu vejo uma mulher chorando grávida do outro lado da rua. O senhor fala pra mim, vai lá e conversa com ela, filha. Eu fui e falei, por que você tá chorando assim? Eu posso orar por você? Orei, falei pra ela da igreja, frente lá, o local que nós tínhamos alocado, que era a nossa igreja, que nós morava lá. Aí ela no outro dia foi pro culto. Quando ela foi pro culto, ela contou a situação dela, que o marido dela bebia muito, pediu pra me ajudar ela a fazer campanha, e eu via que ela era meio desandadinha também, eu comecei a dar conselho pra ela e fui ficando amiga dela. O neném nasceu, o bebê dela, foi pra UTI, e eu grávida do Samuel Davi. Eu não recordo, parece que eu tava de 6 meses, acho que era 6 meses. E eu comecei a ir pra UTI orar por esse neném. Que ela frequentava a igreja lá, e ela foi ficando tão afeiçoada comigo, ela chama Patrícia. Eu tô falando os nomes porque às vezes as pessoas depois vão assistir o testemunho, né? E aí ela pegou, ficou tão afeiçoada comigo, ela me chamava de mãe. Chamava mãezona. Chamava de mãezona. Aí eu fui pra essa UTI quase todo dia orar por esse nenenzinho. Deus curou ele do que ele tinha, que na época ele entrou no hospital com pneumonia. Só que Deus levou ele por outra coisa, infecção generalizada. Só que Deus não tinha falado pra mim que ia colher esse neném. E eu fiquei muito afeiçoado com ele, com ela, porque eu ia direto na UTI, eu ia praticamente quase todo dia lá orar. Aí tá bom, ela chega lá desesperada na porta da igreja, falando que o bebezinho tinha morrido. E aí ela me sacudia, eu me recordo disso como se fosse hoje, ela me sacudia e falava assim, por quê? Por que Deus levou meu filho? Por que você não me falou que Deus ia levar meu filho? E eu comecei a chorar junto com ela. E eu não tinha palavras pra falar pra ela, porque Deus não tinha me falado que ia levar. No longo dessa minha caminhada com Deus, eu já vivenciei tantas situações, tantos milagres de Deus fazer, tantas curas, mas também vivenciei tantas dores de pessoas, e eu nunca tinha vivido um sofrimento tão grande como foi aquele. Primeiro velório que meu esposo fez, um caixãozinho desse tamanhozinho, quando entrou aquele caixãozinho lá, pequenininho, eu nunca tinha vivenciado isso. Ter que ver lá aquela criança, aquele caixãozinho pequenininho. Com isso, ela deu todas as fraldas que tinha do neném pro meu filho. Ela falou que Deus tocou no coração dela, que ela ia pegar tudo que era do bebê e dar pro meu filho. Logo após, meu neném nasceu. Ela até apelidou ele, meu menino, de terapeuta. Ela fala que o Samuel Davi foi uma terapia para ela. E eu morava de frente a ela, e às vezes eu até escondi o Samuel Davi, porque eu ficava com dó. Eu não sabia se eu estava ajudando, deixando ela pegar o Samuel Davi, ou se eu estava prejudicando aquilo que ela passava. E passando uns dias, o Senhor falou para mim assim, filha, diga para ela que lá na frente ela vai entender a dor que ela tá passando. E nós fizemos um culto não pelo neném que morreu, mas pela família. E nesse culto Deus mandou orar por ela e profetizar. E eu não queria Esther, porque eu falei, Senhor, ela acabou de perder o bebê dela, eu não posso mexer com as emoções dela, dizer que o Senhor vai dar, eu não vou falar. Eu relutei contra aquilo. E Deus, Ele me usa muito na revelação, pela misericórdia de Deus, nos dons de revelar, falar, acontecer. E, inclusive, eu já profetizei para várias mulheres que não podiam ter filho. A palestrante Daiane Amaral, que ela é muito conhecida aqui em Goiânia, eu profetizei, hoje ela tem filhos. Ela teve um câncer no osso da boca dela, foi curada na nossa igreja. E ela também tem filhos. A cantora Brenda Luciana, que também às vezes depois vai assistir esse testemunho, eu profetizei, ela também não podia ter filho. A primeira gestação dela eu profetizei, a segunda também, que ela teve agora há pouco. Foi eu que profetizei. Deus me deu esse dom de profetizar para mulheres que não podem gerar, depois do que eu passei. E aí eu fui, profetizei para ela. Falei, hoje você não tá entendendo essa dor que você tá passando, mas lá na frente você vai entender. Passando nem um ano, ela engravidou. Tá lá hoje com a menininha dela, chama Cecília. Essa que perdeu o bebê. Deus me usou para profetizar e ela engravidou. E aí Deus foi trazendo recursos pro meu filho. Eu ganhei tanta coisa que eu vendi, doei e sobrou coisas para ele. E do Felipe Miguel não foi diferente. Só que o do Felipe Miguel foi uma criança muito sofrida para me ter ele. Por que muito sofrido? Porque foi depois de 2 abortos espontâneos. Eu não queria mais gravidez. Eu já tinha falado com o Senhor. Deus, o Senhor já me deu o Samuel Davi. Eu vou ficar com o Samuel Davi. Vou ficar com os meus filhos espirituais. Eu não quero filho mais. Eu não quero perder mais. Porque eu engravido e perco. Eu não quero mais passar por isso. E eu não estava entendendo o porquê. Pra que Deus estava permitindo eu passar aquilo ali. E estava doendo muito. Porque eu engravidava, falava que estava grávida. Daqui a pouco perdia. E eu não entendia. E eu fiquei um bom tempo. Eu entrei num princípio de depressão. Quem me ajudou foi a bispa Leida Damasio, que era terapeuta cristã.
Eu pedi ajuda para ela, porque eu tava com uma tristeza muito profunda. Chegou um ponto que eu não queria limpar minha casa. Eu queria só ficar deitada. E eu sou uma mulher muito... quem me conhece sabe. Gosto das coisas arrumadas, tanto da igreja como minha casa. Eu gosto de tudo limpinho. Eu sou muito perfeccionista com as coisas. Gosto de fazer as coisas com excelência. Eu sou imediatista e eu tava ficando muito para baixo. E o apóstolo tava me ajudando em oração, mas tinha coisas que eu precisava falar com alguém que eu não tava falando, não tava me abrindo. E nesse período dessas 2 percas de gestação, nós perdemos um ministério, Esther. Uma igreja com 100 membros. Veio a pandemia, nós colocamos um pastor que era carioca, que era de fora. Esse pastor fez uma rebelião dentro da nossa igreja, começou a levantar os membros contra nós. E eu não sabia lidar com aquilo ali ainda. E eu ver meu esposo chorando por causa daquelas pessoas que ele tinha feito casamento para elas, tinha lutado para aquelas pessoas casar, que ele tinha dado a mão e a pessoa punha lá ele pelas costas, eu não conseguia compreender aquilo. Para mim, era inaceitável. Porque eu acredito, pro meu caráter. Eu falava, Senhor, como que nós fazendo a tua obra, nós estamos passando por isso? Então foi uma dor muito grande. E juntou as percas dos bebês, porque foi um atrás do outro, junto com a perca da igreja. Só que para mim isso era o fim, mas para Deus não era o recomeço. Porque agora eu vou contar para vocês o que Deus fez depois disso. Aí chegar lá que vocês vão entender. O que Deus fez depois dessas percas todinha. E aí nós tivemos que fechar a igreja, fechar. Nós fomos para onde nós estamos hoje com apenas 5 membros. Nossa. Aquilo foi a dor mais doída que eu mais meu esposo sentiu. E aí nós decidimos mudar daquele setor. Quando nós fomos, eu falo que onde nós estamos hoje é a terra de Canaã. Porque nós foi para lá debaixo de uma promessa, sem nada. Sem membros, sem nada. E hoje é fácil você começar a igreja com membros. Que você tira de outra igreja, que hoje isso muitos pastores fazem, né? Agora é difícil começar igual você começou, quando nós começamos do zero. Porque vai um tempo para você ter o crescimento. E eu demorei para compreender isso. E eu não dava conta de tirar aquela dor. Porque eu tinha raiva daquelas pessoas que apanharam nós, eu tinha mágoa. A traição. Né? Aquela traição que aconteceu. Eu não conseguia engolir aquilo, digerir aquilo tudo dentro de mim. E eu fui entrando numa depressão. Eu falo que eu não enlouqueci. Eu não fiquei doida da cabeça. E que eu não fiquei mais no fundo do poço, porque realmente Deus me ama muito. E Ele me escolheu mesmo. Porque eu cheguei numa situação que eu não queria pregar, eu não queria louvar, eu não queria ir em lugar nenhum que você me chamasse. Eu me escondi, fiz que nem eles. Vou pra caverna e daqui eu não saio. E o apóstolo me chamava pra ir nos lugares, eu não queria ir. Só chorando, só triste, só não queria fazer minhas coisas. E eu sou uma mulher que eu gosto muito de fazer as coisas. Você me vê quieta, alguma coisa tá de errado. E aí eu procurei a Bispa Leide, ela me ajudou nesse processo de cura interior. E logo depois eu engravidei do Felipe Miguel. E o Felipe Miguel foi uma criança que foi muito profetizada. Ele foi mais profetizado do que o Samuel Davi. Todos os profetas que iam na nossa igreja, ele orava, falava que eu ia ter outra criança. Que não era no meu tempo, mas o tempo de Deus ia me dar outra criança. E eu me recordo que Deus me deu o Felipe Miguel no dia de um café da PL que nós fizemos na nossa igreja. Eu tinha acordado 5 da manhã, você que faz aqui café aqui direto, você sabe como que é. E nós tinha poucos membros nessa época, eu levantei para poder fazer esse café. Comprei os trem tudinho naquela animação. Quando é festa, chega um pastor na porta da igreja. Fala assim, o café da PL vai ser nessa igrejinha aqui? Nossa, quando ele falou isso, meu coração fechou. E eu falei assim, não acredito, Senhor, que eu fiz esses trem, levantei cedo, desse jeito. E esse pastor tá falando isso, fui pra dentro do banheiro. Chorar. Quando o pregador chega, era o apóstolo Cleons que pregou nesse dia. Nossa, eu sei que o céu desceu naquela salinha. Deus usou esse homem com ele e falou assim, teve alguém aqui nessa manhã que feriu o coração da serva de Deus. E o Senhor manda falar. E não é o lugar, é a unção que ela carrega. E Deus manda falar que o céu está aberto aqui nessa manhã. Tudo que você pedir para Deus, Deus vai te dar. Aquela hora eu caí de joelho, assim, comecei a chorar. Porque era uma coisa que só eu sabia que eu falei, que alguém tinha me... Comecei a chorar. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor vai me dar mesmo. Como o profeta do Senhor está falando. Me dá meu filho, Senhor, mas me dá para mim não perder mais. Me dá para mim ver ele nascer, ele caminhar, Senhor. Para ser para tua glória. Comecei a chorar. Passou-se uns dias, nós fomos para São Paulo fazer umas agendas na casa da missionária Paula Nunes, que já esteve aqui também. Um abraço para ela. Mulher de Deus, ela, o esposo dela, levou uma benção já. Nós já ficamos mais de semana lá na casa deles. Ela descobriu a gravidez do Felipe.
Nós na casa dela, fazendo a agenda a semana inteira lá. Quando faltou a última igreja que nós ia pregar, veio uma mulher, uma irmãzinha baixinha, assim, do fundo da igreja, falou assim: antes do final do mês, o Senhor vai te dar um presente que vai alegrar muito o seu coração. Ela falou. Eu falei: amém, final do mês tá chegando, né? Nós estávamos, não sei se era dia 25, dia 20 e poucos lá. Aí eu peguei e falei: final do mês tá chegando. Quando penso que não, já chego na casa da Paula passando mal. Um estômago ruim, uma coisa esquisita, um trem estranho. E ela falou: vamos fazer um teste? Eu compro. Nós faz o teste. Ela é animadona, ela quis fazer. Aí ela pegou, só fiz o xixi no copinho, ela pôs, ela veio de lá pra cá. Não, você não acredita. Você tá grávida. Eu tenho um vídeo até hoje lá que ela fez na casa dela. Foi um testezinho, você tá grávida. Vim embora já grávida do Felipe. E o Felipe veio assim, eu falo que quando ele crescer, Esther, eu vou contar pra ele que ele veio pra salvar. Ele veio com o propósito de salvar a minha vida. A maternidade, ela salva a mulher. E eu não tinha essa noção ainda. E no meu primeiro menino, eu tive depressão pós-parto. Eu não queria dar mamar pra ele. Eu não queria dar banho nele. Quem dava banho e mamar e quem ficava mais com ele era meu esposo. Tem essa parte do testemunho que eu não falei. E aí, eu peguei e o Felipe foi muito, assim, profetizado. E eu tinha um desejo muito de ter ele, mas eu estava tão ferido, precisou primeiro Deus me curar para ele poder entregar. Aí quando Deus entregou, que eu entendi o real propósito que a vida dele ia vir para minha vida, foi algo muito lindo, porque eu falo que quando ele crescer eu vou contar para ele. Porque eu estava com problema financeiro, problema no meu casamento, porque tantas coisas acontecendo, eu já estava acessando meu casamento. Então ele veio assim, com um propósito de unir eu com o pai dele, de trazer vida para nós, de alegrar nosso coração, da obra de Deus ser restituída, porque quando meu filho nasceu, já veio as promessas de Deus. Porque a gente só tinha um lote e a promessa. Foi quando começou a construir a nossa igreja que nós estamos construindo lá hoje, para honra e glória do Senhor, porque a gente tinha o lote, tinha só o lote e a promessa de Deus. E quando o Felipe nasceu, começou a fazer a construção, e ele trouxe muitas curas para mim. E eu falo que quando eu olho pro sorrisinho dele em casa, eu lembro da vontade de Deus na minha vida. Que ele é muito alegre. A criança que ri toda hora, muito alegrinho. E alegra muito o coração do meu esposo, do irmãozinho dele. E nós achávamos que o Felipe seria uma mulher. Nossa expectativa no nosso coração que ele era uma mulher, só que Deus nos surpreendeu. Quando eu peguei o exame no final do ano, fiz o exame lá, fiz o exame sexagem, pensando que era uma menina. Não saiu no dia que eu queria, que era dia 30, que eu ia revelar no... Todo mundo da igreja na expectativa, no virado do ano, mas vamos saber que eu sou neném. O exame já estava pronto, mas Deus escondeu. Eu só vim saber no dia 1º, quando eu ligo lá. A mulher fala assim: uai, a senhora não pegou o resultado do exame da senhora? Não, já está pronto. Desde o dia 28, eu falei: eu não consegui pegar pelo site. Ela falou: não. Então eu falo aqui para a senhora agora o resultado. A senhora pode pegar no site, eu vou ler aqui para a senhora. Olha, a senhora vai ser mãe de um menino. Quando ela falou isso, eu queria enfiar debaixo da terra. Porque eu queria, minha expectativa que era uma menina. Aí fui contar pro meu esposo: meu bem, nosso neném vai ser um menino. Não, Deus não ouviu nossas orações, não sei o quê, ficou chateado. E eu também fui pro quarto chorar. Já tinha um menino, né? Quando eu dobro meu joelho que eu oro, Esther, Deus fala pra mim assim: eu não te dou o que você quer, eu te dou o que você precisa. O que minha obra precisa. Para de chorar, agradeça, que eu estou te dando mais uma promessa para cumprir a minha obra na vida de vocês. Eu sequei na hora o rosto, fui lá na sala, falei: bem, não vamos chorar mais. Deus falou forte ali comigo: não vamos murmurar mais porque é um menino. Vamos louvar a Deus, porque Deus falou para mim que ele não dá o que nós dois queremos, mas ele dá o que nós precisamos. Eu após já começou a chorar, e nós já aceitamos aquilo ali, chegamos na igreja falando: não quero que ninguém reclame, nosso neném é um homem, e nós estamos felizes, papapá, e falamos ali. Todo mundo animou também, foi feliz. E Deus falou que eu ia ganhar tudo da minha gravidez do Felipe Miguel e que seria diferente. E quando Deus fala, ele se responsabiliza. Porque o meu parto, o Senhor mandou eu ir no hospital, escolheu o hospital que eu queria ganhar. Até o meu médico foi providenciado por Deus. Eu ganhei tudo do meu filho, as pessoas chegavam e falavam para mim assim: bispo, o que é que o Felipe precisa? Eu falava: uma banheira. A pessoa nem questionava. Falava: qual loja que é? Aí eu falava: não, de tarde eu passo que deixa pra senhora. Outros falavam: eu vou pagar, a senhora passa lá e pega. Outros falavam: eu vou fazer o Pix. No dia do meu parto, uma semana antes de eu ganhar o Felipe Miguel, eu tinha ganhado uma oferta, eu tinha feito um chá de fralda, e um pastor chegou e me deu R$500. Só um pastor me deu R$500. E eu peguei aquela oferta e pensei assim: vou fazer isso e isso com essa oferta. Deus falou: guarda.
Tá bom. Fomos pra casa. Quando penso que não, recebi um convite de uma amiga minha, que essa amiga minha, no passado, pagou um mês de televisão pra mim, que na época era 10 mil. Só que naquele momento ela tava passando problema financeiro. Quando eu chego lá, nesse chá de fralda, que ela me chama pra ir lá no quarto, que eu olho, não tinha nada pro neném. Pra nenenzinha dela que ia nascer. E eu falei, na hora, eu falei pra apóstolo assim, meu bem, eu sei por que Deus mandou guardar aquele dinheiro. E eu não faço nada sem consultar ele. Aí ele falou, por quê, meu bem? Eu falei assim, porque é pra nós abençoar ela. Vamos dar na vida dela esse valor. Ele falou, uai, se Deus tocou no seu coração, vamos dar. Chamei ela. Ela não acreditou que essa oferta ia vir de mim. Ela esperava que outra pessoa ia dar. Ela falou, não, bispo, não precisa não. Eu falei, pega, não retém minha bênção. Fique em paz. Deus tá mandando eu te dar. Mal eu sabia que aquela semente ia garantir o nascimento do meu filho. Porque Deus levantou 4 empresários. No final, ele levantou mais um, que se tornou 5. Cada um deu R$1.000 para pagar meu parto. E a coisa é tão impressionante que o meu parto do Felipe Miguel, Deus vinha falando. Eu fui fazer a agenda até o último dia, faltando um dia para mim ganhar bebê. Eu tinha falado para Deus assim, Senhor, quando for uma semana antes, eu vou parar de pregar. Deus falou, não, sua agenda quem faz sou eu. Você já vai ficar 30 dias parado, você não vai parar de pregar não, sou eu que te sustento. E um dia antes eu tinha pregado num chá de fralda. Quando chega nesse chá de fralda, a pastora falou, eu quero orar por você, um barrigão. As pernas tudo inchar, custando andar. Aí ela falou, eu quero orar por você. Eu falei, amém, pastora. Só que Deus já vinha falando, todo pregador que lá falava, que eu ia ter uma experiência muito grande no meu parto com Deus. Você quer a forte testemunho que eu vou falar agora aqui pra você? Vai falar com muita gente. Pegou, ela falou assim, Deus manda falar pra você que não é qualquer pessoa que vai pôr a mão em você. Tem um médico certo que vai fazer o seu parto. Porque Deus vai se fazer presente lá naquele centro cirúrgico. E Deus vai soprar fôlego de vida naquele centro cirúrgico. Aí quando ela falou assim, eu já sabia. Nossa. Que aconteceu alguma coisa. E meu coração temeroso. Aí uma semana antes de eu ganhar o neném, Deus foi levantando os empresários, cada um foi passando dinheiro. Ficou 4 mil na minha conta. Eu já tinha ido lá, combinado certinho, ganhei no melhor hospital, setor aeroporto, Hospital da Mulher, particular. O Samuel eu ganhei no público, agora esse menino aí meu eu ganhei no particular. E aí quando chegou lá, tava tudo combinado. O doutor que fazia lá era o dono do hospital, que ia fazer meu parto, porque na época ele era candidato, a apóstolo estava trabalhando com ele, era ele que ia fazer. Chega no dia, cadê o doutor? Não tava na cidade. Eu passei mal do dia 12 pro dia 13, dia dos namorados. Dia 12 pro dia 13. Cheguei meia-noite no hospital. Sabe que hora que eu fui ganhar meu filho? 4 da manhã. Nossa. Eu já tinha sentido esterar as dor tudinho de ter criança. Só que eu arrumando minhas malas para ir pro hospital, eu já tinha previsto. Eu tinha sentido que aconteceu alguma coisa comigo. Era bem no dia dos namorados, tinha feito uma mesinha de frios pro apóstolo, com café. Falei, já que eu tô assim, não pode namorar fazer nada, vou deixar aqui organizado pra ele. Ele tinha acabado de morder o queijo, assim, tomado o primeiro gole de café. Eu comecei a sentir que as dor horríveis. E lá perto da minha casa tinha uma maternidade. Eu falei, vou nessa maternidade aqui perto, que era a pública. Porque como eu tava com muita dor, mas qualquer coisa eu vou pro meu particular lá ganhar, né? Quando eu pego e arrumo meu menininho pra ficar na casa da vizinha, que é a ovelha nossa, da nossa igreja, ele sai correndo e não despede de mim. Quando ele me despediu de mim, aí meu coração fechou. Eu falei, vai acontecer alguma coisa. Eu não volto pra casa. Eu não consegui despedir do meu filho. Aí eu já comecei a chorar. E meu coração já ficou fechado. No caminho de nós ir pro hospital, o apóstolo ligou a rádio. Eu lembro que ele fez uma oração comigo dentro do carro. Entregou minha vida, a vida do Felipe pra Jesus. Me abençoou. E ele ligou a rádio. Quando ele ligou a rádio, o pastor que tava pregando, ele só falava palavra de vida. O pastor tava pregando a rádio. E eu só chorava. Quando nós chegou no hospital, cadê o doutor? O homem começou a ligar, o recepcionista, um monte de médico, nenhum queria vir. O último que ele ligou, o telefone tocou 3 vezes, ele atendeu. Ele falou assim, eu vou, só que eu tô muito longe e eu não vou por esse valor, não vou por menos de 7 mil. E nós não tínhamos dinheiro. E eu virei pro meu esposo, lá tinha uma Bíblia, no meio do hospital. Eu lembro que com muita dificuldade eu inclinei a cabeça assim, comecei a chorar e falar com Deus, Senhor, me socorre. Socorre meu filho, meu Deus. Naquela hora, Deus falou comigo assim, fala pra ele que você tem 5 mil. Só que eu não tinha os outros mil. Jesus. Aí eu falei pro meu esposo assim, bem, fala pra ele que nós temos 5 mil. Aí ele pegou e falou assim, nós temos 5 mil reais, pergunta pra ele se ele vem. Minha esposa tá com muita dor, meu filho não vai aguentar. Eles não vai resistir, falou pra ele. Aí ele falou assim, não, eu vou ligar e falar com ele. Ligou, ficou um tempo no telefone, voltou. Não, ele vai fazer os 5 mil. Só que ele vai demorar pra chegar aqui, ele tá na aldeia do Vale.
longe, que o hospital era lá no aeroporto. Aí ele pegou e falou assim, mas a senhora fica tranquila, daqui a pouco chega, ele vai fazer o parto da senhora. E isso passa a hora, nada. Deu 3 e pouco da manhã, subiram comigo lá pra cima. Até que esse médico chegou, eu já tinha sentido as dores tudo. Já tava sangrando, já tava nervosa, com dor. Nossa, Jesus. E aí chega essa enfermeira, vamos. E foi o primeiro parto que o apóstolo assistiu também, nunca tinha assistido parto, de nenhum dos filhos dele. Aí tá bom, me levou. Quando chegou lá, ele bateu na minha perna, o médico, você não me deixou dormir. Vamos fazer esse parto. É o Luiz Inácio brincando comigo. Só que minha cabeça tava tão ruim, que eu tava com tanta dor, que eu não tava nem assimilando nada. Chega anestesista. Oi, mãezinha, conversando comigo. Quantos anos você tem? Nós vamos preparar aqui a sua cirurgia, tal. E eu morrendo de dor, não tava aguentando nem... Aí ela falou, você aguenta ficar assim pra nós aplicar? Eu falei, não. Aí veio a outra enfermeira, não, eu vou te ajudar aqui. Segurou eu. Ela veio, deu a primeira picada. Tá sentindo alguma coisa? Tô. Picou de novo. Não tava pegando anestesia. Com tanta dor que eu tava, que não tava pegando. Ela picou minhas costas todinha. Aí no final eu falei, agora eu senti. Ela, sente suas pernas? Não. Aí eu, vamos, doutor. Já pegou aqui. Aí o Mauro ainda não tinha entrado. Aí daqui a pouco ele veio. Escutei ele falando pra enfermeira preparar os trem que ele ia começar a cirurgia. Ó, nós vamos pôr um pano aqui, viu? Começar a sua cirurgia. Fica tranquilo aí. Vai correr tudo bem. Falou pra mim. Falei, tá bom. Daqui a pouco eu só escutei ele falando pra enfermeira assim. Eu me arrependi, ele falou pra ela. Nossa. Eu me arrependi de ter vindo fazer o parto dessa mulher. E eu escuto de lá escutando ele falar. Aí a enfermeira falou, por quê, doutor? Não, porque a barriga dela, só Deus. Vamos depressa. Menino já passou da hora de nascer, tá enrolando um cordão umbilical no pescoço. Fez cocô na barriga dela todinha. Aí quando ele falou assim, minha pressão já começou a alterar. E eu caçando a aposta, ele tava atrás de mim, mas parece que ele tava tão longe que eu não enxergava ele. Daqui a pouco ele veio, colocou a cabeça mais perto de mim. E eu falei pra ele, meu bem, vamos orar. Não tá tudo bem. E aí ele falando pra mim que tava. E as enfermeiras falando, só que parece que Deus parou. Sabe quando para assim o tempo dentro do lugar? Parou assim tudo. Igual quando você fica dentro do avião que para tudo. Né? Parou tudo. Ficou só aquele barulho desse conversando, um negocinho do meu batimento. E ficou parado o tempo assim. E aí o apóstolo veio e começou a orar comigo. As lágrimas dele pingavam junto com a minha. Eu não sei de onde eu tirei força pra orar, pedir socorro pra Deus. Daqui a pouco ele falou de novo. Será que eu vou dar conta? Falou pra enfermeira de tirar esse menino. Eu não tô dando conta. Ele falou desse jeito. Pela segunda vez, eu não tô dando conta. Aí mas o apóstolo começou a clamar. Senhor, tem misericórdia, meu pai. Eu lembro que o apóstolo falou assim, o senhor não me deu minha esposa pra me perder ela aqui, mas meu filho. Eu quero ver eles com vida. E ele começou a clamar e eu comecei a clamar. Aí a enfermeira pegou e falou pra ele, Deus entrou dentro daquela enfermeira. Ela falou pra ele assim, doutor, o senhor vai dar conta, sobe nesse banco aí, eu vou te ajudar. Vamos pegar o sugador, tem que tirar ele, vamos. É agora. Ela falou pra ele desse jeito. Vamos tirar ele agora. Aí daqui a pouco eu só escutei um barulhão. Tinha uma coisa que tava prendendo o Felipe dentro da minha barriga, na minha placenta. Aí fez assim, ó, pá! E aí ele saiu e chorou. O apóstolo falou que lá onde ele estava, que eu tava um pouquinho mais... Tava pior o barulho. Quando ele punha, sentia até a pressão de puxar o menino. Quando ele punha o sugador. E você sabe que o sugador, quando põe, pode tirar uma perna, um braço. Tem gente que fica com sequela. E aí, sister, daqui a pouco veio a anestesista. Mamãe, fica tranquila. Nós vamos salvar o Felipe e você. Pôs um remédio no meu coração. Eu falei, Senhor, o senhor vai me levar. Aí eu comecei a fazer uma oração com Deus. Naquela hora. Eu falei, Deus, não me leva não. Eu vou fazer melhor a sua obra. Eu vou ser uma mãe melhor. Eu vou ser uma pastora melhor. Eu vou ser uma esposa melhor. Me dá mais essa oportunidade, Senhor. De eu ver meu filho com vida. De eu fazer a tua obra. Aí eu senti calmando meu coração, mas estava aqui em cima. E ela pôs um remédio para poder me voltar, né? Eu já tava dando aquelas faltas de ar em mim. Aí eu olhei pro lado assim, ó, Esther, eu falei, só misericórdia de Deus na minha vida. Um tanto de pano assim, ó, dessa altura. Com fezes do neném e de cá com sangue. Aí eu perdi sangue, foi muito sangue mesmo. Pra você ter base, eles começou meu parto 4 da manhã, eles foram me entregar pro quarto quase 8 horas da manhã. Meu Deus. 7h30. Até que eles conseguiram costurar tudo. E ele falou assim, ó, não vou mexer na sua barriga, eu nem vou te falar agora. Você pede muito a Deus pra você não voltar pra essa mesa aqui. Eu falei, não, doutor, eu não vou voltar, não.
Deus não vai permitir eu voltar pra cá. Ele falou, não vou mexer na sua barriga. Se algum dia você for fazer qualquer procedimento, você pede pra abrir sua barriga com muita cautela. Porque você tá com muita aderência na sua barriga. Tá com muita coisa que eu não vou mexer nisso, porque eu preciso salvar você. Você já perdeu sangue demais, se eu for mexer aqui, pode dar alguma coisa. Tá bom. Eu só fui dormir na hora que eu vi meu filho. Eles terminou de costurar tudinho. Que eu cheguei lá, o meu primeiro menino, eu não dei leite pra esse, eu dei leite. Fui dar peito pra ele, que eu vi ele, que tava tudo bem com ele. Aí veio o pediatra e falou, não, seu menino é saudável, não tem nada. Tá ótimo. E eu já fiquei em paz. Aí dei mamar pra ele, consegui me acalmar, dormi. As enfermeiras veio e deu um remédio. Aí quando foi no outro dia, o médico foi lá. Quando ele chegou, eu já tinha tomado banho, já tinha comida, eu tava sentada no sofazinho que tinha lá. Ele abriu a porta, ele olhou assim e falou, acho que eu tô no quarto errado. Heloísa? Eu na pranchetinha dele. Eu falei, Heloísa. Eu sim, doutor, o senhor fez meu parto amanhã. Onde? Mais cedo. Foi o último parto. Aí ele sorriu. Não, então é aqui mesmo. Ele, não tô acreditando que você já tá sentado, não. Então tá bom, agora senta aí, deixa eu te contar um negócio. Ontem eu não ia vir fazer seu parto. Ele falou pra mim, não ia vir. Eu já tinha mandado minha esposa desligar o telefone. Só que na terceira vez, eu escutei uma voz falando comigo que era pra mim vir fazer seu parto. Que essa criança era um escolhido. E a última vez que eu teimei com Deus levou meu neto. Minha filha ficou grávida, Deus levou meu neto, porque eu não fiz os partos que Deus queria que eu fizesse. Agora eu sou obrigado a fazer. E ele falou, você deve ser uma pessoa de muita fé. Não sei se você tem alguma crença, ele falando comigo, que ele não sabia que eu era pastora, né? Uhum. Mas você deve ter muita fé com você, viu? Porque eu vou te contar. Porque você passou ontem com esse menino seu aí, era pra você estar na UTI, agora eu até assustei. E você sentado aqui? E o seu filho também, porque todos os partos que eu faço, que é dessa forma que foi o seu aí, vai os dois pra UTI. Quando vive. Ele falou desse jeito. E ele é japonês embaixinho, assim, senhorzinho ele. Aí eu falei assim, doutor, pela misericórdia de Deus, eu sou uma vencedora. Sou uma mulher de muita fé, eu sou pastora. Aí ele falou, sabia. Por isso que Deus me deixou dormir. Porque ele falou, hoje eu tive que ir até na missa por causa de você e do Felipe. Ele falando comigo, brincando. Eu fui até a missa cedo agradecer a Deus. O Felipe é um milagre, né? Ontem nós vimos um milagre acontecer. Tá todo mundo aqui falando nesse hospital desse Felipe. Ele falou pra mim, saiu. Daqui a pouco vem um pediatra, o Felipe é perfeito, o Felipe não tem nada. O Felipe foi um dos partos ontem mais bem sucedido que nós fez. Todo mundo comentando aqui, o doutor Satoshi nunca temeu fazer um parto. Seu filho, ele temeu. Teve medo, ele pensou que ele não ia dar conta. Mas graças a Deus, deu tudo certo, já passou o pior. Aí ele veio e falou assim, você tá recuperando rápido demais, tá tudo bem com você, eu pensei que eu ia ter que te abrir de novo. Ele falou, agora eu vou te falar, viu, sua barriga tá assim, assim, ele foi falando. Se demorasse mais 1 hora, você morria, se demorasse mais meia hora também. Morria o seu menino. Porque seu útero já tava prestes a explodir, da hemorragia, não sei. Meu Deus. Aí ele foi me contar tudinho. E quando Deus quer salvar alguém, pra você ver, Deus fez o testemunho do meu filho ecoar aquele hospital todinho. No outro dia era só a gente pedindo pro meu esposo orar nos quartos lá, pelas mulheres grávidas. Era só pedindo pra apresentar a menina. Sei que apresentou quase as crianças do hospital, tudo naquele dia. Foi assim uma bênção de Deus. Deus mexeu na minha pressão, coisa que eu não tive problema de pressão na minha gestação todinha, foi uma bênção. Deus mexeu por causa daquele doutor, Esther. Sabe por que Deus não permitiu o doutor Paulo fazer o parto do Felipe? Porque Deus queria salvar o doutor Satoshi. Deus mexeu na minha estrutura todinha pra me voltar nele. Cheguei lá, ele ficou impressionado. Ele falou, por que sua pressão tá assim? O que tá acontecendo? Tá passando raiva? Eu falei, não, doutor Satoshi, eu não tô dormindo. Aí ele falou, não tá normal não. Aí, no caminho de nós ir, eu falei pro meu esposo, meu bem, quer comprar uma Bíblia, levar pro doutor Satoshi. Consagrar que nós vamos dar pra ele de presente. Quando eu cheguei lá, que eu falei pra ele que eu tinha uma Bíblia pra dar pra ele, ele ficou emocionado. Aí ele falou, agora eu vou te contar a segunda parte da história. Você sabia que você e o Felipe é uma resposta de oração na minha vida? Eu falei, não. Por quê, doutor? Ele, porque há 10 dias atrás eu ia tirar minha vida. Porque eu tô sofrendo um processo de uma coisa que eu não fiz na justiça. E eu não quero mais viver. Ele falou pra mim. Aí só quando eu vi o que Deus fez na sua vida, na vida do Felipe, eu vi o milagre de Deus. Eu vi a mão de Deus. E tinha 2 anjos trabalhando comigo lá. Eu vi eles andando comigo lá dentro do centro cirúrgico. Ele estava lá comigo. Eu trabalho com 2 anjos, ele falou pra mim, fez 5 dedos. Aí eu peguei e falei assim, Deus quer salvar o senhor, doutor. O senhor é um instrumento de Deus. Eu comecei a chorar e Deus me tomou e me usou pra ele. Até hoje nós temos amizade com ele. Mudou,
tá buscando a Deus, tá uma benção. Se tornou um amigo nosso. Agora o Felipe fez 1 aninho, sábado passado. Fizemos a festinha dele, eu mandei foto pra ele, ficou na alegria total. Mandou presente pro Felipe. Então, assim, Deus tem feito uma obra muito grande nas nossas vidas. Algo extraordinário na nossa vida. E o que Deus fez depois do nascimento do Felipe, a restauração que Deus fez depois que Deus nos tirou daquele lugar que a gente perdeu aquele povo, só aconteceu, Esther, no dia que eu mais o apóstolo dobramos o nosso joelho. Nessa igreja que nós estamos hoje, quando ainda nós estávamos na sala pequena. Porque hoje nós levamos para nossa área por causa da construção, que está terminando. Um dia eu estava lá, chorando, e as coisas não rompiam, tudo travado. Deus usou um pastor para falar para mim, para o apóstolo, assim: enquanto vocês dois não dobrar o joelho de vocês e liberar aquelas pessoas que vocês perderam, que feriram vocês, que fez tudo aquilo, liberar aquela história, Deus não vai entregar o que Ele tem para vocês. E eu recordo que nós dois dobrou o joelho, foi muito doído nós fazer esse ato. Nós chorava, rasgou nosso coração, mas nós conseguimos. Depois daquele dia, nós começamos a viver o extraordinário de Deus. Foi quando Deus levantou no estado de São Paulo um casal, com a esposa dele. Eu conheci eles pessoalmente uma vez só. Vi eles pessoalmente uma vez. E eu orei por eles e Deus colocou graça no coração daquele casal. Logo após, passando algum tempo, eu sempre orava com eles pelo telefone. A Fernanda, ela chama Fernanda, foi acometida de câncer. E o esposo dela ligou pra gente fazer oração pra ela, porque em menos de 6 meses ela fez 5 cirurgias. Tirava jarras de líquido, igual essa jarra de água aqui do corpo dela. E o Senhor dizia pra mim orar que Ele ia curar ela. Ela teve que reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender a fazer tudo. E naquele momento, o Senhor falou: filha, ora por ela, que eu vou curar ela, vai ter um lindo testemunho, e eu vou colocar graça no coração deles para construir a minha casa. E eu lembro que nós morávamos no Goiânia Viva, lá tinha um loteamento. E eu fui lá, peguei uma vasilhinha de sorvete, peguei terra desse loteamento, eu ia da minha casa, que dava muitos quarteirão até a igreja, com essa terrinha todo dia na oração de manhã. Levava essa terra. O povo passava, buzinava: bispo, posso levar a senhora? Não, eu vou de a pé. Eu estou em propósito. E orando com essa terrinha. Deus não deu lá naquele lugar, mas Deus deu aonde Ele queria. Deus usou um empresário que me apresentou para esse casal, que me deu na época um dinheiro que eu dei entrada nesse lote. Na época eu sacrifiquei um celular que eu tinha, peguei junto com esse dinheiro e compramos esse lote. Nós não tinha recurso nenhum. Para nós, na nossa cabeça, nós ia construir muito distante. Só que Deus levantou esse casal. E eles começaram a fazer a construção. Nós ficamos 6 meses parados e vamos retornar agora. Nesse mês agora. A construção de lá. E estamos construindo com o melhor. Porque quando Deus fala que Ele vai fazer algo na sua vida, Ele vai se responsabilizar. E Ele vai preparar tudo o que precisa. Todo o recurso necessário para poder fazer o que Ele quer. Fácil? Não é. Você tem que passar pelo processo, mas você tem que passar crendo. Crendo, confiando naquilo que o Senhor entregou para você. E eu sempre criei. Eu e o apóstolo, tinha gente que zombava de nós. Zombava. Quando nós falávamos que ia construir igreja, ia. Falava: você tá ficando doido. E hoje, graças a Deus, Deus tem cumprido. Nós já levantamos as paredes, falta pouca coisa agora para terminar. Esse ano, ainda, nós estamos previstos para terminar com 45 dias. Essa construção vai pegar agora, daqui 45 dias para entregar para nós. E assim, Esther, estou vivendo um sonho. Eu e o apóstolo, a gente pega toda hora chorando, porque só eu e ele sabe o que nós passamos para viver o que nós vamos viver agora. Então é um cumprimento da promessa que para nós ia ser algo que não era agora, muito distante. Mas quando Deus quer, mas tudo isso só acontece quando a gente obedece. Quando nós decidimos obedecer o que Deus tinha para nossa vida, o plano de Deus, só que nesse decorrer, nós perdemos muita gente que foi embora, nos deixou na caminhada e não acreditou no que nós carregávamos, mas nós não nos apegamos nesses que estavam indo. Nós nos apegamos na promessa que nós tínhamos. Nós sabíamos que nós tínhamos um destino, tinha um lugar que Deus falou que nós ia chegar, e que nós tínhamos que confiar que a gente ia chegar lá. Mas não foi fácil. Não foi fácil, teve vezes da gente chorar, virar a noite, eu mais o apóstolo de sono chorando. Teve vezes de nós pegar o carro e ir lá na construção, olhar só o mato, mas a gente profetizar. Quantas vezes nós pegamos pastores e levamos lá para ungir aquele lugar, para determinar sobre aquele lugar. E hoje a gente vê o cumprimento da promessa, a gente fica até meio bobo. Quando o recurso chega, quando a gente vê que Deus já está executando aquilo que Ele planejou, a gente
Vira e mexe, hoje mesmo nós estávamos chorando. A gente nos pega chorando, não de tristeza, de lembrar tudo que nós passamos de alegria por saber o que Deus vai fazer agora. De ver que Ele realmente vai cumprir. Mas para chegar nesse patamar, nesse nível espiritual, você tem que passar primeiro o processo, porque tem que ter esse sofrimento para ter um amadurecimento. O segredo é perseverar, né? O segredo é perseverar, é a fé. E a gente sempre foi de monte, a gente sempre foi de oração, a gente sempre foi dedicado no que a gente faz, e a gente sempre perseverou. Ainda que tudo esteja dizendo ao contrário, nós cremos. Nós cremos, e é essa confiança que tem feito essa fé. Porque essa fé tem sido o nosso combustível. Para a gente estar de pé e estar vivendo agora essas promessas que o Senhor vai cumprir. Creio que em breve já vai estar pronto a igreja. E nós temos vivido os planos de Deus. Hoje estamos com poucos membros ainda, visto que nós já teve, mas nós estamos com um povo que realmente hoje está com nós. Realmente nos ama, que realmente veste a camisa. Os 30 pessoas que nós temos hoje é as 30 que estão com nós em tudo. Só que para esse lugar para onde nós vamos é um rebanho muito grande, que lá tem vários condomínios de casa do governo particular, então ali tem um povo já nos esperando. Hoje eu passei lá na rua, eu fiquei alegre, tanta criança que vai ter naquele lugar. E o Senhor tem falado que tem almas ali nos esperando. E eu falo para o apóstolo, bem, sabe por que vai acontecer? Não é porque você é bom, não é porque eu sou boa, mas é porque Deus tem que provar que Ele é na nossa vida. Ele tem que provar que aquilo que Ele falou, Ele vai concluir. Então, para isso, Ele permitiu tudo isso para as pessoas verem que foi Ele. Porque se não fosse assim, as pessoas iam dizer, foi eu que fiz. E esse homem que deu essa quantia para a gente construir, ele deu a primeira vez uma parte, não deu para terminar, agora ele deu a segunda. E ele falou que não quer que nem que fala. Foi ele que deu. Quando Deus faz assim. E é tão forte que um dia eu fui agradecer ele, Esther, a primeira vez que ele deu o dinheiro da primeira vez, eu chorei demais. Aí eu fui falar para ele, ele falou assim, não me agradece. Porque eu mesmo não faria isso por você. Agradece o seu pai, o seu Deus, que tem um zelo muito grande, que te ama muito pela sua vida, porque foi ele que fez eu fazer. Porque um ser humano normal não faz isso. Se não for Deus, mas o Deus que está na sua vida, na minha vida, tem feito. Agradeça a ele, eu não quero que você fale. Foi eu que fiz. Então, isso é algo muito lindo. Tem muitas pessoas ingratas, mas Deus ainda coloca gratidão no coração de muita gente. E o último segredo que eu ensino você está aí nos assistindo, que vai ouvir esse testemunho, que vai ouvir agora, que está ouvindo, que vai ouvir depois, é ser grato. Ser grato e ser semeador. Porque eu só tenho vivido também tudo que eu tenho vivido porque eu aprendi a semear na vida de pessoas, mas pessoas certas. Pessoas que carregam propósito. E eu aprendi a ser grato por todos que me estendem a mão para mim, por todos que abrem uma porta para mim passar, por todos que, de uma forma, diretamente ou indiretamente, me ajudou a chegar até aqui. Eu tenho sido grato. Eu não esqueço. E eu semeio nos lugares certos. Porque se você quer ter plantio, se você quer colher, tem que ter plantio. Se você não é semeador, não tem jeito de você viver. E quanto mais você semeia, quanto mais você se doa, quanto mais você faz na obra de Deus, quanto mais você ajuda o próximo, quanto mais você se lança, quanto mais você dá oferta. Porque eu não oferto só no meu ministério, não faço voto só no meu ministério, eu faço em outros lugares. Em outras igrejas que o Senhor me manda fazer. E é por isso que eu tenho colhido o que eu tenho colhido. Hoje Deus me veste, Esther, Deus me calça, Deus me alimenta, Deus paga escola para meus filhos. Mas teve uma renúncia lá atrás, Deus mandou abandonar tudo. Eu ganhei uma loja, Esther, há 2 anos atrás, de uma blogueira aqui em Goiânia, muito rica, que ela me deu de porteira fechada, loja de marca. Ela deu para mim, abriu a loja, me deu a chave na minha mão. E eu fui tentar ficar com essa loja. O Senhor travou tudo, tudo, porque Ele não queria que eu dividisse o tempo dele. Assim, Ele queria que eu dependesse 100% dele, porque você já tinha falado para mim que era para mim abandonar tudo que era para mim viver, eu ainda tentei teimar. E eu tive que devolver. Enquanto eu não devolvi, eu não tive paz de espírito. Eu não tive, as coisas não fluíam. Devolvi. E hoje eu vivo 100% para a obra. Deus cuida da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, de uma forma. Para você ter base esses dias, só isso aqui pra gente encerrar. Esses dias era aniversário do meu menino. E tudo que eu faço na fé. Fiz uma lista das coisas para o aniversário dele, das nossas roupas, de tudo. E eu queria comprar uma sandália. E eu fui ministrar numa igreja. Quando eu chego lá, antes disso, a pastora tinha me mandado uma mensagem. Ela tem uma loja de sapatos, na 44. Ela mandou uma mensagem pra mim e falou, qual é o número que você calça? Eu falei pra ela, 39,40. Ela falou, que estilo de sandália que você gosta? Eu falei. Quando eu cheguei lá na igreja, terminou o culto, ela pediu oração pra mim, eu orei por ela, ela falou, trouxe uma sandália pra você, aí você escolhe qual que foi melhor no seu pé. Eu falei, tá bom. Aí ela pegou 3 pares de sandália assim,
Aí tava um obreiro dela assim do lado e falou assim: experimenta, bispo, deixa nós bem. Como é que vai ficar no seu pé? Aí eu coloquei a sandália. Ela, nossa, essa ficou linda. Coloquei a outra, não, ficou linda. Aí coloquei o terceiro par, ficou linda. Aí ela olhou pra mim e falou assim: você gostou? Eu falei: gostei, minha amada. Vou levar essa aqui. Ela falou: não. Você gostou, foi das 3, não foi? Pode levar as 3. Nossa. Deus mandou te dar as 3. Nossa. Então, assim, Deus cuida de mim na exatidão, de detalhes, o que eu quero comer. Mas eu tenho abrido mão de muitas coisas, continuo abrindo mão de muitas coisas. Do meu eu, das minhas vontades. De várias coisas que o Senhor pede pra mim abrir mão. E eu não me arrependo. Porque eu tenho vivido sendo cuidada e zelada por Deus. Meu filho estudou na melhor escola lá do setor particular. Deus manda tudo pra ele. Pros dois. Não deixa faltar nada. Desde a fralda, ao leite, tudo. Deus provê todas as coisas. Então, assim, Deus zela. Se você cuidar da obra dele, você não precisa se preocupar. Que ele vai cuidar de você dos mínimos detalhes. Mas você tem que fazer o que ele quer. Faz pra ele, depois ele faz pra você. Faz pra ele, que depois ele faz pra sua casa. Às vezes, se você estivesse trabalhando, você não ia ter condição de ter o que você tem. Eu falo isso pra posse. Desse jeito. Eu falo isso pra posse. E hoje meu pai também, você vê a obra que Deus fez na vida do meu pai, certo? Todo mundo falava que meu pai não tinha jeito. Mas quando eu aceitei Jesus, quando entra uma pessoa de Deus na vida da gente, muda tudo. Através do meu esposo ter entrado na minha vida, mudou toda a minha família. E eu lembro da oração que você falou que fez, né? Senhor, salva a minha família. Sim, mudou tudo. Minha mãe, no início, não gostava do meu esposo de jeito nenhum. Hoje, é um amor com ele. Era implicada porque ela achava que ele ia tirar eu dela, que eu fazia tudo pra ela. Meu pai, na toda a vida, ele sempre foi a favor. E aí, o que acontece? Hoje, graças a Deus, meu esposo, quando foi conhecer meu pai falou pra ele assim: eu não quero que você fale de Deus pra mim. Só que ele foi sábio, ele não confrontou ele, não, tudo bem. Hoje ele pede oração pro meu esposo. Hoje meu pai conheceu uma mulher da igreja, está na igreja, está servindo a Jesus, tudo através das minhas orações. Meu pai nem na minha casa ia, Esther, pra você ter base. Eu vivi anos da minha vida sem meu pai ir na minha casa. Sem ele pisar na minha casa. Hoje meu pai vai na minha casa. Dorme na minha casa. Mas vai pra casa dele, recebe as nossas orações, está um homem transformado. Deus extinguiu todos os processos que tinha na justiça no nome dele. Foi curado, foi liberto, através das minhas orações. Por isso que eu falo, não desista da sua família. Não desista daqueles que você ama, paga preço. Mas eu paguei o preço. Eu vejo essas mulheres falando de casamento, falando de algum filho, algum parente, mas quando eu pergunto, a pessoa não está pagando preço. Ela quer que Deus faça sem ela fazer nada. Você tem que pagar o preço. Tem que lutar, tem que fazer campanha, tem que fazer jejum, tem que fazer oração. E não é uma campanha só, não. Fez essa, não deu certo, continua. Continua. Até Deus fazer a obra. Até Deus fazer a obra. É porque tem gente que é assim, ó. Quando eu queria ter filho, eu fiz campanha um em cima da outra só por filho. Quando Deus me deu filho, eu passei por outra coisa. Agora tem gente que não sabe o que quer, pede um monte de coisa pra Deus. Não, é uma coisa só. Então, pra honra e glória do Senhor, hoje ele tá transformado. Minha mãe também, Deus tem alcançado a vida dela. Meu irmão tá levando eles tudo pra igreja. Eu creio que em breve todos eles vão descer as águas. Tudo através de oração de uma serva de Deus, de uma pessoa. Então eu estou assim, muito feliz. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus. Eu falo que eu sou rica de tudo que o dinheiro pode comprar. Tenho filhos abençoados, são saudáveis, maravilhosos. Uma esposa abençoada. Uma vida abençoada. Só que o meu casamento também não foi toda a vida assim não, viu? Eu dei trabalho pro meu esposo. Eu pegava ele pelos colarinhos, eu zunhava nele. Mas ele foi perseverante. Você é rica, não pode ser, né, você? Mas aí o bichinho foi perseverante. Foi perseverante. Ele orava. E ele falava: Deus vai te transformar, você vai ser uma mulher de Deus. Aí que eu ficava furiosa. Manifestada. Eu manifestava, eu era terrível. Eu fui liberta em cima do monte, porque parte da minha família espírita também, né, amada? É difícil. Tinha que ter uma libertação. Deus colocou um homem de oração, porque era necessário, né? E minha filha, ele me chamava pra ir pra igreja, eu falava: não, eu não vou pra igreja, não vou ganhar o que com isso? Orar pelos outros. Eu sou empresária. Deus me moeu. Hoje até a água depende de Deus. Deus me moeu. Hoje eu vivo um casamento transformado. Hoje as igrejas nos chamam pra pregar nós dois. Quando os outros falavam que eu ia pregar eu e ele, eu achava isso muito distante. Porque ele falava A, eu falava B, C, D. O alfabeto inteiro. Só que Deus me transformou, me moeu. Hoje eu aprendi que as mudanças que eu quero no meu casamento, eu vou pro joelho. Que as mudanças que eu quero do caráter do meu marido, eu vou pro joelho. Eu não bato frente. Hoje, aquela mulher tagarela, igual aqueles pingos d'água que não para. Reclamando, acabou, eu vou pro meu joelho. Eu não peço as coisas pro meu esposo, não. Peço é pra Deus, minha irmã. Pede pra Deus, porque ele tem pra te dar. Não fica dependente de homem, não. Meu marido é um servo de Deus, mas eu peço minhas coisas, tudo é pra Deus. Porque Deus tem pra me dar, o trabalho é pra ele. Ele é meu patrão. Ele que vai cuidar de mim. E gera muita briga, né? Quando você fica
Você não coloca sua fé em Deus, mas fica ali em cima do homem. E hoje ali, lá na nossa casa, graças a Deus, nós não temos divisão. Meu dinheiro e dele é um só. Nossas ofertas que a gente prega nos lugares, junto ou separado, é um só. Mas é assim, ó, eu dependo de Deus. Eu não peço nada pro meu marido, nem uma saia. Eu peço pra Jesus, dobro meu joelhinho, porque o trabalho é pra ele. E eu falo pra Deus desse jeito: Senhor, trabalho pro Senhor, só não deixa faltar nada pra mim, não. E é uma coisa assim, extraordinária que Deus faz. E ele não deixa faltar. Ele cuida. E assim, Deus trabalhou tanto no meu esposo como em mim, porque também, queridos, a diferença de idade, meu esposo tem 50 anos, eu tenho 33. Então foi um processo muito grande de adaptação, de mudança. E ele já era da igreja, eu não era nada. Nem parece que ele tem essa idade, não? Não parece. Ele é bem cuidadão, né? Ele gosta de se cuidar, aposto. Isso é bom, porque não aparenta tanto, né? Eu imaginei que você fosse mais nova, mas eu achei que ele era mais novo e você mais nova. Eu tenho 33, ele tem 50, fez 50 agora. E aí eu falei pra ele, engraçado, né? Deus tá te dando filho até essa idade. Ele ria até, ele fala, meu filho que é igual Abraão. Ele brinca. Que bênção o seu testemunho, bispa. Eu acho interessante quando a pessoa começa a contar a história de vida dela. Eu fico pensando, né? Aquela menina de 19 anos lá atrás, que foi baleada. Quem diria, né? Que ia Deus transformar isso tudo, né? Toda essa transformação porque muitas mães, eu sempre falo isso no podcast, muitas mães hoje estão orando por uma filha, por um filho, e quando Deus fala que vai fazer, ele vai fazer. Faz. E, na verdade, também eu sou fruto da oração da minha mãe, porque minha mãe, quando via eu chegar bêbada das festas, em cima daquela moto, eu me recordo que ela também orava, ela pedia, ela sempre falava que Deus ia transformar a minha vida, que não era aquilo ali que ela queria pra minha vida, que Deus ia transformar a minha vida. Então, teve muita oração da minha mãe. E uma coisa também que eu sempre falo onde eu vou, da minha mãe, que minha mãe não teve estudo. Ela é quase uma semi-analfabeta. E ela nos criou e ela nos fazia ler a Bíblia, e ela sempre nos ensinou pra mim, meu irmão, que Deus é fiel. Se você tiver fé, ele vai fazer os seus sonhos que você deseja na sua vida. Então, eu cresci com aquele pensamento ali. E quando eu mais o apóstolo foi para ficar junto, ela foi a primeira que apoiou no primeiro momento, que deu dinheiro pra gente locar a casa, pra nós mudar. Depois ela ficou com um pouquinho de ciúme, mas aí ele foi provando ao contrário, melhorou. Deus fez a obra, né? Depois nasceu os netos, ela é apaixonada nesses netos dela. E assim, hoje Deus tem feito a transformação. Minha mãe católica, hoje nem santo na casa dela ela põe. Mudou muito, vai pra igreja, Deus é amor, mudou muito. Eu creio que logo ela vai estar batizando. Abriu muito o coração. Mas foi através das nossas orações, do processo que ela viu nós passar, né? Amém. E tinha gente que falava assim, você vai casar com o pastor, vai passar fome. E Deus, assim, provou o contrário, né? Na nossa vida, que ele cuida mesmo, que ele zela. Foi algo tremendo. Amém. Muito lindo o seu testemunho de vida, todas as partes, sabe? Do seu casamento, da sua vida sentimental. Eu resumi bem, não deu pra contar detalhados, assim, pra poder dar pra falar. Mas tudo. Muito bonita a parte também do nascimento do seu filho ali, que é tremendo. A gente vê o milagre de Deus. Como que Deus... Eu falo que quando Deus pede pra Elias e até a viúva de Sarepta, né? Deus tem um propósito na vida daquela mulher, através da vida de Elias, né? E Elias também vai receber alimento para aquela mulher. Então é um encontro onde que tem duas pessoas que estão precisando, né? De Deus usar eles na vida um do outro. E assim Deus fez, né? Deus colocou um médico que ia poder te ajudar naquele momento. É verdade. E você também era a resposta de oração na vida daquele médico. Então assim, Deus faz assim. Tremendo. Tem algo que você quer deixar para quem está em casa nos assistindo? O que eu quero dizer para você hoje, tenha fé, acredite, independente daquilo que você estiver passando, que o Senhor vai mudar o quadro da sua vida. Deus mudou meu nome, meu sobrenome, me deu um novo nome para mim hoje. Hoje, Deus transformou minha história, Ele pode fazer na sua vida também. Só que você precisa acreditar. Dê um passo para Deus, porque Deus tem mais pressa de dar 2 passos para você do que você para Ele. Ele te ama. E Ele te criou com um propósito. Ele tem um propósito para sua vida. E esse propósito é te salvar. Transformar você, transformar a sua casa, a sua família. Mas você precisa acreditar. Ter fé. Acreditar nesse Deus que está velando pela sua vida, que te ama e que tem um plano para você, para sua casa, para sua família. E eu profetizo que assim como Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família, Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa a igreja sua é aonde? Sua e do apóstolo? No Jardim São José, próximo à saída para Trindade, próximo ao Vera Cruz, mas é Goiânia. Jardim São José. Amém. Alguém quiser fazer? É a Arca Mundial Church que chama.
Aí eu vou marcar lá seu Instagram. Sim. E aí as pessoas te procuram, te perguntam se você quiser fazer uma visita na sua igreja, né? Tem Isso. campanha lá direto. Tem campanha direto, tem propósito. Amém. Então, assim, já vi que É são pastores, né, de oração e como Deus te deu muitas vitórias através de campanhas. É verdade. É um lugar que eu acredito que se hoje pessoas estiverem com a causa aí, for lá fazer uma campanha, eu sei que Deus vai dar vitória. Deus dá vitória. Vocês são um testemunho vivo verdade. disso, né? De Deus dar vitória através de campanhas. Muitas pessoas entram ali com causas impossíveis e saem com a vitória deles na mão. Pra honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, bispa, muito obrigada. Já tá até escurecendo aqui. A gente começou um pouquinho mais tarde hoje, mas foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha história, de você honrar minha vida deixando um espacinho aqui. Que Deus venha ampliar mais e mais esse podcast e abençoar mais sua vida, seu ministério. Tá, minha amada? Amém. Eu amo você. Amém. Pessoal de casa, Deus abençoe a vida de vocês e até nosso próximo podcast. Amém.